Bom, acredito que já estamos ao vivo. Deixa eu monitorar aqui. Pessoal, muito boa noite. Quem estiver acompanhando a gente aqui no YouTube, dá um feedback pra gente para ver se o áudio tá ok, se a imagem tá ok, para a gente poder já iniciar, beleza? Eu vou aguardar aqui uns 3 ou 4 feedbacks e já iniciamos aqui com tudo. Tá o Clóvis Valente. Postar no Instagram aqui pra galera que tá o link do... Cadê ao vivo? Fala galera do Instagram, tudo certo? Judá Donai aqui, passando, invadindo o Instagram do CV Science, só para falar que a live de hoje com o Michael Souza sobre produtividade e custos vai rolar no YouTube. O link está disponível lá na bio. Se você não sabe o que é bio, é só você ir no perfil do CV Science. Lá em cima tem um linkzinho do YouTube, você vai clicar e vai estar ao vivo com nós três. Eu, Danilo Lopes e o Michael Souza, beleza? Então, a gente te aguarda lá. Agora eu vou largar aqui o Instagram do CV Science. Um abraço! No Stories? Ó! Muito bem. Galera do YouTube, beleza? Cara, dá um feedback pra gente se o áudio tá ok, se a imagem tá chegando perfeitamente para você aqui. Já vou dar aqui um spoiler do nosso convidado de hoje. Só vou mostrar aqui o rostinho dele. Cara, hoje galera. Um cara tem o olho claro. O Judá cortou o cabelo ontem. Porra, velho, eu tô mal aqui, hein, cara. Eu vou ter que fazer uma cirurgia plástica aqui pra competir com o pessoal aqui. Todo mundo na estica. Galera, temos 16 pessoas assistindo. Dá um feedback para nós aqui sobre o áudio, só para a gente já continuar aqui, beleza? Tá chegando o áudio isso? Beleza. Galera, testar meu áudio aqui também. Escutando legal? Se o volume tá bom? Todo mundo na... Beleza, show de bola. Agora vi aqui, tá tudo certo. Beleza. Pessoal, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma live, uma aula, um encontro. A gente está promovendo aqui vários encontros com grandes nomes da comunicação visual e, coincidentemente, esses grandes nomes vão estar palestrando no CV Sign Brasil no dia 9 de novembro. Então, aqui, eu e Judá Donai, né, Judá? Deixa eu travar o Judá aqui para ele dar uma boa noite. Dá uma boa noite aí, Judá. Oi. Você não estava vendo nada. Não estava ouvindo, gente. Perdão, Show cara, de bola. perdão. Eu falei para você se apresentar, para você dar uma boa noite aí para a galera que está nos acompanhando. Fala, galera. Como é que vocês estão? Tudo certo? Ô, vendedorzinho de banana, cara. Tá louco. Galera, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Judá Donai. Eu sou especialista e treinador de vendedores. Eu treino vendedores de comunicação visual. Qual que é mesmo? Vendedores e vendedoras, né? E, na verdade, a gente está encabeçando esse projeto do CVSI do Brasil. E o Danilo, eu e o Danilo Lopes. E o Michael é um dos nossos palestrantes. E ele vai estar hoje dando um pouquinho do conteúdo da palestra dele, que é como ganhar dinheiro num mercado onde o seu concorrente paga para trabalhar. Com certeza é uma dor de todo mundo que está assistindo ou que ainda vai assistir essa live. Então, galera, todo mundo já se apresentou, Danilo? Eu só vou agora dar uma boa noite nominalmente para quem já deu um oi aqui para nós, só para honrar essa galera que nos segue aqui, Judá, fervorosamente. Antes da gente falar quem que é o nosso convidado, por que que a gente convidou ele, quem que é esse cara e por que que ele pode falar alguma coisa para a gente aprender um pouco com ele. Deixa eu só dar um boa noite aqui pro... Deixa eu só travar aqui minha câmera. Beleza. José Ernesto Sóquio, Foco Comunicação, Alex Vieira, Edson... Eita, fé. Opa, deixa eu voltar caiu, aqui. acho que caiu a internet do Danilo, não. Danilo, tá aí? Eu Danilo? tô aqui. Ué? Deu uma cortada no teu aí, mano. Voltou, será? Voltou, tá. Ah, que Ok. bom. Que bom, show de bola. O Edson
o João Ramiro, enfim, Ricardo Fontes, Alexandre Silva, Clóvis Valente, já falei, Flávio Santana, Ramon Santos, show de bola. Galera, deixa eu só dar uma apresentação inicial aqui, aí eu quero ver se o Judá tem algumas considerações iniciais. Bom, primeiramente, mais uma vez, muito boa noite, muito obrigado pela presença. Esse é o nosso segundo encontro aqui, trazendo um palestrante do CVSign Brasil. Dessa vez, trouxemos um cara que ele é fera em deixar a sua empresa mais produtiva, a sua empresa mais eficiente, você encontrar aqueles, sabe, tá ligado aqueles ralos onde está indo embora todo o seu dinheiro? Então, a gente trouxe um cara que ele consegue identificar isso de uma forma que, para nós, gestores, comunicadores, donos de empresa, a gente está tão ligado no operacional, no funcionamento da empresa, funcionário que não veio trabalhar, ou cliente que está nos ligando porque a gente atrasou algum tipo de pedido, e a gente fica cego para vários pontos da nossa empresa. Isso é normal e talvez isso é um dos gargalos muito comuns em empresas, não só de comunicação visual, mas empresas dos mais variados segmentos. Judá, o que você poderia me dizer do nosso convidado de hoje, antes mesmo dele se apresentar? Então, na verdade, até eu acredito que você está passando a bola para mim, porque foi uma sugestão minha, né? Exato. Quando a gente estava... Porque como a gente conversou na terça-feira, né? A gente bateu um papo e falou, cara, quem que a gente sentaria na primeira fileira, né, para assistir, dando um conteúdo, falando para um mercado que hoje, infelizmente, se comunica muito pouco. Né? Esse era o nosso filtro de achar bons nomes, né? Exatamente. Não necessariamente conhecidos, porque, infelizmente, é um mercado que, como eu acabei de falar, né, ele se comunica muito pouco, mesmo sendo a alma, né? A gente até brincou. A comunicação visual, ela está em todos os eventos do mundo inteiro. E a gente não tinha visto um evento de conteúdo da comunicação visual. Então, o CVSign nasce já hoje como o maior no Brasil. E o que acontece, cara? Eu conheci o Michael num bate-papo ali, pelo Instagram, a gente conversou, chegou até a conversar pessoalmente. Cara, quando ele me mostrou a visão dele, a forma como ele aborda os números e os dados de uma empresa de comunicação visual para poder otimizar a gestão, porque eu estudo muito essa questão de gargalos, eu tenho uma live que eu falei 1h30, né, Danilo? A gente falou aquela vez sobre gargalos na comunicação visual. E, porra, velho, quando o Michael começou a me mostrar, não o outro lado da moeda, mas até uma visão mais ampla, uma coisa que me chamou muita atenção, que ele falou, cara, eu estudei o modelo de negócio da Volvo para como implantar isso dentro de uma empresa de comunicação visual. Isso eu achei do caralho, entendeu? Eu falei, cara, então, juro para vocês, cara, que a gente marcou uma reunião de 1 hora, não foi, Michael? Cara, a gente ficou 8 horas e meia seguidas juntos conversando sobre gestão. Ia passar mais 3 dias. Cara, foi do caralho, cara. A gente, tipo assim, só por isso, velho. Tipo, eu cancelei a minha agenda do dia inteiro e a gente consumiu e bateu um papo, começamos a trocar insight. Peraí, eu preciso dizer que era numa churrascaria e além do bate-papo tinha outros atrativos no ambiente que vocês estavam. Mas agora continua. Só pra não foi, cara. Pior que não foi. Não foi, velho. Pior que não, cara. A gente só saiu a gente saiu, almoçou e voltou pro escritório ainda. Entendi. Tava perdido da praia, mas a praia não era o atrativo do dia. Mas o Michael, ele tem... Eu falei pro Danilo, Danilo, a gente precisa colocar esse cara lá para falar, porque vai dar um chacoalhão. Talvez um pouco do que ele fale hoje já dê um chacoalhão aí na galera, porque eu senti algo muito massa, que eu gosto de fazer isso, que é falar aquilo que o mercado não escuta, né? Tipo, é aquilo que, na verdade, ninguém fala. Essa é a real, entendeu? E é todo mundo, tá embaixo do nariz de todo mundo. A gente sabe o BO, sabe às vezes onde está o gargalo, mas não consegue tomar uma ação, porque às vezes não tem total clareza de qual é o tamanho desse ralo, desse gargalo na nossa empresa. Isso é foda. Vai lá, Michael. Agora eu queria ouvir, todos nós gostaríamos de ouvir das palavras do Michael. Quem que é o Michael? Tá ferrado. Eu enchi tua bola aí, Michael. Se vira, negão. Não, vamos lá. Vamos trocar informações aí. Então, cara, um pouco da minha história, né? Nasci no Rio Grande do Sul,
ainda pequeno, fui para Cuiabá. Cuiabá, lá nos meus 11 anos, acho que eu tive meu primeiro emprego remunerado, foi vender picolé. Foi vender picolé em Cuiabá, é maior, né? Maior negoção, calorão da porra. Aqui. Fácil, né? Aí, meus pais vieram para Santa Catarina, e aqui, lá pelos 14 anos, eu trabalhei com serigrafia, né? Já começou a ter uma noção desse mercado. Aí eles voltaram para o Rio Grande do Sul, lá eu trabalhei numa gráfica rápida, e lá eu fiquei conhecendo comunicação visual. Na verdade, vi um adesivo de recorte e fiquei encantado com o negócio, né? E aí depois eu passei no vestibular em Santa Catarina, vim morar para cá de volta, e aí eu comprei uma máquina de recorte para fazer até uma renda extra, assim. Era uma Holland? Era uma Holland. Todo mundo começou com uma Holland, né, velho? Era só o que tinha, quase, né, cara? Uma Holland de 25 centímetros. Uma CM24 ainda. Eu lembro que quando eu conheci a máquina, que eu vi a máquina que fazia, primeiro eu vi o adesivo e fiquei encantado. E é uma coisa que, assim, eu sempre fui muito fissurado em adesivos, carros de tipo, meus carrinhos de pequenininho já enfeitava com fita isolante. Eu pegava número da caixinha de sapato, por exemplo, cada vez que trocava o número da caixinha de sapato, eu colava no carrinho, sabe? Sempre gostei muito disso. E aí, quando eu via o adesivo de recorte, eu me encantei. E quando eu vi a máquina que fazia o adesivo de recorte, que o cara tinha, era uma de 14 centímetros. Eu falei, pô, esse negócio fantástico, né, cara? E pequenininho, assim, não pode ser caro. Era um pouquinho mais. E aí eu comprei uma de 25 para mim. E aí eu comecei a fazer a numeração de container, que era para que eu comprei esse equipamento. E aí, só que quando eu fui forçar a numeração de container, eu orcei por unidade, porque eu não sabia nem como cobrar aquilo, né? E aí eu fiz um container inteiro, deu tantos números, eu cobrei por unidade. Na outra semana eles falaram, Mike, faz o seguinte, faz 50 número 1, 52, 53, 53, 54, 50A, 50B. E o orçamento do mês. Não, eu paguei o equipamento, eu paguei computador, sobrou dinheiro na época, só que não tinha, eram pouquíssimas empresas, né? E aí, ali, na sequência, fechou a transportadora. E aí, quer dizer, a empresa um negócio que era para ser hobby, virou empresa muito rápido e com uma rentabilidade muito boa, porque as margens eram muito altas, né? Era fácil ganhar dinheiro nessa época. Não tinha, então... E aí veio muito bem, até que aí a empresa cresceu, tudo, até que surgiu a impressão digital. E eu falo que o primeiro método de impressão digital que eu comprei terceirizando, eu paguei R$400. Não dá absurdo, não. Era isso, porque assim, primeiro quando o cara me falou que tinha uma máquina que imprimia em adesivo, imagem, uma unidade, né? Não precisava, antes tinha gráficas, né? Mas a impressão digital que fazia uma unidade, que botava, não saía no tempo, parecia coisa do outro mundo, assim. E aí eu tinha um cliente lá que precisava de alguma coisa assim, eu paguei R$400 no metro quadrado. E aí começou a baixar esse preço, descobri novas empresas com preços menores. Começou a entrar mais máquina no mercado. Isso, e cada um sempre baixando o preço. Até que chegou perto da gente uma empresa com impressão, e aí eu com recorte não conseguia mais concorrer com a impressão, e aí a gente comprou uma máquina de impressão também. Quando eu comecei a vender impressão, eu acho que era 120, 150 o metro, acho que era 120, uma coisa assim. Só que isso continuou caindo, né? E aí, naquela concorrência de cada vez uma máquina nova com preço menor, lá atrás eu já pensei, pô, preciso entender esse negócio, né? Preciso entender quanto custa, até quanto que eu posso chegar. Porque daí vinha caindo, e quando chegava, por exemplo, uma vez chegou um orçamento bem grande para mim, e o cara já chegou com mais 2 orçamentos juntos. Falou, ó, se tu bater esse preço aqui, eu fecho contigo. E aí já começou a dar aquele suar frio, né? Porque pego e arrisco tomar prejuízo, ou não pego e perco esse dinheiro. E aí eu falei, pô, preciso mais uma vez entender desse negócio. E aí o primeiro lugar que a gente foi para entender isso foi o Sebrae. Na realidade, eu vi uma palestra de custo do Sebrae. Foi contratado um consultor do Sebrae. E, assim, estudou e acabou não conseguindo chegar num modelo que atendesse a gente.
Na realidade, eles queriam que a gente passasse a produzir material em série. E eu falei, pô, mas comunicação visual não é isso, né? E não era a gente que teria que se adaptar a eles talvez teriam que se adaptar a gente, e não deu. E na sequência, eu peguei outros consultores de administração, que também vêm, como eles não sabem o teu problema, eles cobram um valor para entender o teu problema. Demora 1 mês e meio só para entender a loucura do mercado da comunicação visual, né? E aí o pior de tudo é que muitas vezes não entende e ele não te fala que não entende. E ele continua cobrando e tentando achar uma solução que não é tão simples assim. E aí, investindo em consultoria e acertando, não vou dizer que cada uma delas agregava um pouco, mas o problema, que era entender custo, entender gestão de comunicação visual, ninguém conseguia. Por quê? Eu até tenho um vídeo que eu explico isso. Eu falei, se tu pegar um comércio ele compra um produto por um valor e revende por outro. Então, tem uma margem desenhadinha, pronta, eu tenho um aluguel pronto, eu tenho o salário do funcionário, tudo desenhadinho, né? Uma indústria, ela produz material em série. Então, também tu consegue criar uma ficha técnica e criar um custo mais próximo. E comunicação visual é tudo variável, né? A gente trabalha com serviços personalizados, que é um diferente do outro. A gente tem vários processos, né? Então, são várias empresas dentro de uma empresa só. Vários materiais diferentes, acabamentos diferentes. A mão de obra é diferente. E daí, quando a gente começou a gerenciar a mão de obra, eu pensei, vamos medir tempo. Aí eu vi que um funcionário fazia em um tempo e o outro fazia o mesmo trabalho com um tempo maior. E aí, quando eu tinha 2 produtos iguais para vender para cliente diferente, eu vendia com um preço diferente. Então, quer dizer, não tem, né, não tinha nada de parâmetro aqui. Então, assim, como é que eu... E aí tem muita teoria administrativa que são lindas, mas para aplicar em comunicação visual não são tão fáceis assim. Mas, resumindo, eu acho que foi o 4º consultor, o 5º que a gente pegou nesse negócio. A gente pegou um que era da área de logística, e esse cara ele veio com a intenção de entender custo somente. Bom, esquece a administração, ó, vamos entender custo, ver quanto que custa esse negócio. E aí ele veio com a mente bem aberta e ele falou, ó, o negócio é o seguinte, primeiro que tu tem várias empresas dentro de uma empresa só. Né? Então, esse conceito é lindo, cara. Hã? Esse conceito é a base que eu e o Danilo, a gente sempre... É porque, na realidade, como muda a forma de custo, o processo, né? Então, é que a gente diz, impressão é metro quadrado. Então, eu gerencio por metro quadrado. Beleza. O adesivo é metro quadrado. A impressão, né? Eu consigo parametrizar isso por metro quadrado. Agora, por exemplo, acabamento, a gente tem vários acabamentos diferentes. Que mudam materiais, que mudam quantidade, que mudam... Então, eu não tenho um parâmetro de acabamento padrão para dizer, ó, metro quadrado de acabamento é isso. Porque tem vários acabamentos. Ou unidade, né? A unidade do acabamento é tal. Como é tudo diferente, não tem. Então, qual é que é teu custo de acabamento? Meu custo de acabamento é tempo, mão de obra e o que eu vou gastar de material. Matéria-prima, né? Variável. Matéria-prima, E aí a gente parte para a instalação. Que a instalação é outra coisa que também é o maior absurdo, é o tal do metro quadrado instalado. Teu custo de instalação é mão de obra, e a mão de obra... Por que é um absurdo? Fala nua e cruamente. Fala. Não, é um absurdo porque ele não tem nenhuma relação com o metro quadrado. Primeiro, assim, um adesivo que tu vai instalar por metro quadrado, ele pode ser num lugar baixo e liso, ele pode ser num lugar alto, corrugado, difícil acesso, né? Então, assim, a instalação precisar já de não uma, tem... 2 ou 3 pessoas. Isso. Aí tu tem, além disso, um deslocamento, né? Que o teu custo é quando a pessoa sai da empresa, quando ele começa a arrumar o material dentro da empresa ainda. Aí ele entra no carro, ele sai, ele vai até o local para fazer essa instalação e volta. E aí ele tem que terminar. Então, assim, o meu tempo todo é esse. Né? Então, olha o custo de tempo que eu tenho. Eu tenho um veículo, carro, né? Eu tenho todo o custo do veículo, combustível, às vezes pedágio, depreciação do teu carro, tudo isso. Então, às vezes... tudo isso aí eu tenho terceirizado. Às vezes eu loco um andaime, às vezes eu tenho o almoço que eu vou pagar, né? Então, são mais esses variáveis que entram. Então, a gente fala que são todas torneiras abertas dentro de uma empresa de comunicação visual que vai tirando o teu lucro, que hoje está cada vez menor. Né? Então, esse isso a gente entendeu lá atrás.
E aí, para piorar a situação, quando a gente viu, pô, é tudo diferente, eu vou ter que criar de maneira diferente. Ele explicou o seguinte, ele falou, cara, e para te entender teu custo, tu tem que entender a tua produtividade. Assim, ó, hoje a gente tem isso desenhado e fica muito mais claro de explicar. Mas para a gente chegar nesse conceito, foi queimado o neurônio, tá? Mas explicando a história da produtividade, funciona assim. Ele falou, tu tem um carro, esse teu carro ele tem um custo fixo, né? Então o custo fixo dele é a depreciação, tu tem um custo de emplacamento, tu tem um custo de seguro, são todos custos que, independente de tu rodar alguma coisa com ele ou não, tu vai gastar, né? E aí tu tem teus custos variáveis, o combustível, né? Se eu rodar, eu gasto. E aí ele falou, se tu fizer um levantamento, entender que teu carro tem um custo de R$500 por mês, do fixo, né? E tu rodar 1 quilômetro só, esse teu 1 quilômetro vai custar para ti R$500. Se tu rodar 500 quilômetros, tu vai ter um custo de R$1 o quilômetro, mais o variável, que é o combustível, né? Sim, que é por quilômetro. Beleza. E aí a gente parte para a impressão. A impressão é a mesma coisa. Então eu tenho um custo do meu setor impressão, e eu tenho uma produtividade nessa história. Então, quanto que eu custa e quanto que eu estou produzindo. Não, e só abrindo um parênteses, cara, é muito massa porque, o Michael está começando a entrar no conceito de quando a gente teve aquela reunião de 8h30. Cara, o simples fato de você entender que você não tem um custo fixo só da empresa, mas sim um custo de um setor, e aquele setor precisa se pagar, e você precisa ver se ele está se pagando, né? Cada setor é uma variável, né? Então, e aí a gente começa a entrar, eu quero analisar que vocês entendam bem esse processo, porque daí a gente começa a arrumar explicação para um monte de coisas que acontecem. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo da Arte Nobre, né? A Arte Nobre é uma empresa que hoje que a gente teve a live essa semana, que só produz letra caixa. Então, ele tem uma habilidade, ele tem equipamentos, ele tem uma série de... Ele tem produtividade. E tem processos claros, mapeados, né? Mas ele tem produtividade, principalmente em letra caixa. Então, para ele, letra caixa, provavelmente, né, não conheço os números, mas provavelmente é um negócio muito bom. Tanto que é só o negócio dele. Mas, se a gente for analisar o tempo que cada empresa leva para fazer letra caixa, né, vai definir se isso é bom para ela ou se não é. E daí tu tem um custo de tempo que é muito caro e tu tem um custo material, né? E aí, aproveitando o gancho da letra caixa, a gente dá o exemplo do seguinte. O pessoal tem um costume de vender letra caixa por altura. Tem uma tabela... centímetro de altura, né? Por centímetro de altura. Só que o que acontece? Se a gente for analisar tempo, por exemplo, quanto tempo tu leva para fazer uma letra caixa de 10 centímetros e quanto tempo tu leva para fazer uma letra caixa de 30 centímetros? Normalmente, às vezes, tu vai levar o dobro do tempo na letra de 10 do que na letra de 30. Exatamente. Não é? Então, o teu custo é tempo e o material é o mínimo quase. Né? O inox talvez é mais caro, né? Mas a chapa é o mínimo. Teu caro é tempo. Então, tu avaliar esse custo e esse tempo para te definir se isso é bom para ti ou não, por exemplo, compensa para mim fazer ou eu vou terceirizar isso? Né? Só que aí, dentro dessa história, a gente entra num outro problema da comunicação visual. Na realidade, tem vários para a gente ir, mas um dos problemas da comunicação visual é que, assim, as empresas elas fazem de tudo. Né? É claro que é difícil dizer não, né? Ainda mais quando tu não tem base, tu não tem números. Então é difícil tu falar não, porque, né? Você precisa da entrada para pagar o seu outro serviço lá, porque você nem sabe por que você está precisando da entrada do outro serviço para conseguir pagar aquele, né? Então a realidade é essa, assim, ó, tu produz de tudo. E aí o produzir de tudo, muitas vezes tu produz muita coisa que não é boa para tua empresa. E tu leva tempo demais. Então, puxando o gancho da letra caixa, às vezes, eu vou vender com letra caixa, beleza. Eu vendo letra caixa, cobro tanto, eu tenho um custo de material, que normalmente é o que se enxerga, né? E aí custa, sei lá, vou gastar aqui 20 de material e vou vender a 200. Maravilha, né? Só que não entende o tempo que isso leva e o que isso vai... Ou faz assim, né, Michael? Não, eu vou ganhar 100%, então eu vou cobrar 40%. É outro problema, né?
Então, Marcos, só vou pegar um intervalozinho aqui, que eu e o Judá esquecemos de fazer um serviço muito importante, né? Aí, cara, eu tô vendo nos comentários aqui, a galera já tá pirando no que você tá dizendo. Eu acho que o Judá já tinha me falado, né? Conversou bastante com você, e eu poucas vezes vi um profissional explicar tão bem esses problemas de uma forma tão simples. Então, cara, e tá incrível. Mantém esse nível da conversa que tá muito massa. É que Judá, na realidade, assim, ó. Marcos, só um pouquinho, a gente já continua, peraí. Judá, Eu. vamos falar do sorteio já para pegar a galera que tá aqui no começo. Vai que alguém tem que sair e vai perder a oportunidade? Cara, na verdade, a gente no final da live a gente vai falar duas hashtags aí, vai falar a hashtag para concorrer a dois ingressos do CVSide Brasil. E como a gente vai dizer só no final da live, tem que ficar até o final dela para tem que ficar a hard rock, entendeu? Tem que ser a galera Jedi. Beleza, show de bola. Michael, desculpa aí, velho. Não, Segue tranquilo. Cara, só para eu comecei a contar a minha história, né? E daí eu comecei com comunicação visual. Mas assim, eu acho que uma das coisas que me ajudou muito, meu pai tinha oficina, né? Então ele tinha, e oficina é lógica, né? Montar peça, desmontar, eu acho que ajuda muito. E a formação é publicidade. Eu acho que publicidade me ajudou muito a entender que a ver o outro lado do negócio, né? Tu tem que achar um ponto que muitas vezes as pessoas não veem. E o design também, eu fiz pós-graduação em design gráfico, e o design também ele trabalha muito nisso, né? Uma outra forma de enxergar um problema diferente. E eu não tinha muita base de administração só. E aí eu buscar administração com a visão que eu tinha do outro lado, eu acho que me ajudou muito nisso, né? A entender isso. E aí o que a gente faz é desconstruir. Porque o problema hoje todo é que a gente vem de uma cultura que entende tudo por metro quadrado, a grande maioria, e eu vejo absurdos hoje a gente atendendo empresas do Brasil inteiro, eu vejo que empresas têm 1 metro quadrado só para tudo. Por exemplo, o adesivo, tem, cara, tu ri, mas é verdade. O cara diz, é R$90 o metro quadrado, e assim, tá, mas instalado Do adesivo. Escolhe o adesivo aí que é 90. Não, e aí se tem que criar, se tem que fazer acabamento, se tem que instalar, tá tudo ali dentro. E vamos embora, né? Aí a cultura maior mesmo vem do impresso, do acabamento e com instalação. Tem essas 3 divisões. Só que o fato de tu não entender custo de maneira clara faz com que tu tenha um preço do metro quadrado base e tu cobra um pouquinho a mais por instalação, um pouquinho mais pelo acabamento. Só que hoje a gente comprova que o quê? Que o pouquinho a mais que se cobra não paga o custo. E muitas vezes isso vai consumir o teu lucro. Tá entendendo? E aí, só que daí o que acontece? Calcular metro quadrado, vender metro quadrado, ele é muito simples. Largura vezes altura vezes um preço de venda. Quando a gente implanta esse processo numa empresa, tem um monte de gente que berra. Pô, mas eu vou ter que... E, Michael, e uma coisa que é real, né, cara? Você estava falando assim, que é uma cultura de mercado, o metro quadrado. Mas muito forte. É normal, cara. Tipo assim, beleza, cara, tudo bem. Você cresceu assim, você chegou até onde você está vendendo por metro quadrado, show, cara. Só que assim, provavelmente você precise entender hoje que tesão que a gente pode hoje compartilhar esse conhecimento, essa visão, porque às vezes as pessoas ficam assim, né, a galera que fala comigo, com o Danilo, contigo, eles falam assim, velho, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu trabalho e não vejo dinheiro. Mas assim, beleza, cara, você conhecia que metro quadrado era a forma de vender. Você conhecia que o centímetro de altura da letra caixa, o galvanizado é 2,50, o inox é 5,50, e o inox, entendeu? É uma cultura, beleza, mas agora você precisa, né, abrir a mente e enxergar, parar para ouvir. Entender que, tipo assim, beleza, cheguei até aqui, mas tem alguma coisa por trás disso que não está permitindo eu ter dinheiro no bolso, né? O meu balanço não bate com a conta bancária. É que a gente vai ter, eu acho que cada empresário ele vai ter sua história e ele vai entender isso, né, dentro da sua realidade.
Eu acho que quem é mais antigo acompanhou toda essa mudança. E aí, quem é mais antigo, que é difícil tu saber o que eu faço, porque tu entra nesse ciclo vicioso de ter que produzir, de ter que, né, vender, e vive todo mundo muito corrido. Porque, assim, se tu vende muito, tu tem que produzir e entregar. Então, tu não tem tempo. Se tu tá vendendo pouco, tu tem que correr atrás de venda. Então, tu também não tem tempo. E aí, os problemas se repetem e tu não arruma uma solução para os teus problemas, né? Por causa dessa correria do dia a dia. Eu falei, pô, eu tive empresa há 18 anos. Virar noite, virar 2 noites, cara. Virar 2 noites foram algumas vezes. De começar na terça, virar para quarta, virar para quinta. E a gente se acha produtivo por fazer isso, né? Você acha produtivo por fazer isso? Eu achava que eu era produtivo por virar a noite trabalhando. Então, e aí e o que acontece hoje muito nas empresas é isso, todo mundo trabalha muito, ninguém tem tempo para nada. Cara, quem é que trabalha 8 horas por dia? Pega dessa lista aí, acha um que trabalha 8 horas por dia. Depende, se for patrão, ninguém. Certeza que ninguém. Ou não? É isso. Pega um patrão aí que trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana. Ninguém. É raro? Não sei, eu não conheço. Se tiver um aí que se acusa. Infelizmente, é exceção, né? Se a gente pegar hoje o pequeno e médio empresário de comunicação visual, e para responder essa sua pergunta, cara, quem de vocês consegue chegar tipo às 8 da manhã na empresa, tranquilinho, senta, toma lá um cafezinho e tal, almoça do meio-dia às 2 da tarde e vai embora às 5, sei lá, um horário bem flexível? Ninguém, cara. Então, acaba que hoje a gente vê a figura do dono de uma empresa, principalmente as de pequeno porte, pequeno para médio porte, o dono, ele está imerso nos processos, sem ele as coisas não funcionam como deveriam, e ele é como se fosse um tapa-buraco. Se um funcionário não foi, ele tem que estar lá, porque senão as coisas não acontecem. Ou às vezes está todo mundo lá na rua instalando, mas se ele não estiver também no alto do andaime, parece que as coisas não funcionam. Não é isso? Não, é justamente isso. E o que a gente vê é que se trabalha muito, no final da história não se tem um lucro que se espera. Muitas vezes, assim, não se tem lucro. Às vezes eu tenho pouco lucro. E aí não se entende por que se trabalha tanto e não se enxerga lucro. Por não ter métricas, não consegue tomar uma ação, né? Exato. Não consegue montar um plano de ação porque não tem métrica. Por que não está dando o lucro que eu esperava? Por que não está dando esse... Eu estou comprando por 20 e vendendo por 40, e por que não está sobrando 20 no final do mês? Né? O empresário ele vê o faturamento crescer e ele imagina que a empresa está crescendo. E aí ele entra num problema gigantesco. Gigantesco, porque ele entra numa bola de neve. Sim. Né? Quanto mais cresce, mais capital de giro o negócio suga dele. Né? Porque ele mais tem que produzir, para manter aquela estrutura, e aí ele não tem controle, gera mais erro, mais problema. Sabe, eu cheguei num ponto desse de não querer mais vender. Eu tinha uma galera lá, eu falei, quanto mais aumenta, mais dor de cabeça eu tenho. Sabe, e aí depois a gente começou a entender os pontos lá e começou a ligar uma coisa com a outra e começou a entender, mas a realidade é essa. E um outro problema que a gente tem muito é assim, a gente vem uma economia muito acelerada. Né? Até lá, 2014, de lá para cá, veio caindo, né? História de crise, mas a gente vive uma economia muito acelerada. E o que a gente vê, assim, pelo menos eu já presenciei algumas empresas grandes que têm uma estrutura lá enorme, cara, e hoje já não se produz mais como produz antes. E aí o cara fica insistindo nisso, né? Não quer dar um passo atrás e fica insistindo, porque aquela estrutura grande muitas vezes virando prejuízo. Sabe? Então, o que a gente fala assim, a hora que tu entende, tem que ajustar, entender onde é que tu tá indo, o que é bom para ti, o que não é. Às vezes olha muito tarde, né, cara? A gente vê isso daí, né, cara? Eu acredito que nós três podemos falar isso. A gente vê o pessoal que, quando consegue, talvez enxergar, porque contratou um consultor, contratou algum analista, às vezes já é tarde. Tarde do tipo que o plano de ação se torna de 1 ano, 1 ano e meio, 2, 5 anos para poder recuperar isso. Porque na realidade já vem tudo muito errado. Às vezes tu até enxerga o problema e tu diz, a tua estrutura é cara pelo que tu vem vendendo. Tu não está produzindo o suficiente para pagar.
E aí, assim, tu não consegue aumentar a venda, se não conseguir aumentar a venda, tu tem que reduzir a estrutura, se adequar, né? E a melhor maneira de fazer isso é entendendo o que é bom e o que é ruim. E conhecendo a empresa, né? Só que é um processo, né? Não é isso é bom, isso é ruim. Eu tenho que entender, eu tenho que mapear o processo, eu tenho que entender tudo para poder tomar essa decisão. Ô, Michael, e o que hoje você falaria assim, ó, já de antemão? Cara, isso daqui é um primeiro passo. Hoje vocês podem começar por isso. Para a gente poder dar um pouco de conteúdo assim para a galera que está com a gente, realmente para poder começar, né, entender, pô, beleza, eu sei de tudo isso, eu me identifiquei. Como que eu posso começar? Dar o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Né? Cara, assim, ó, vou de maneira geral, tá, Danilo? Todas as empresas que a gente trabalha, todas elas, não peguei uma que fosse diferente. O problema é mão de obra. O problema é mão de obra daquela história, porque assim, eu cobro um pouquinho a mais por acabamento, eu cobro um pouquinho a mais por instalação, e esse pouquinho a mais não paga. O que acontece? As pessoas, o problema da mão de obra, eu digo que ele está em duas pontas. Um problema é o seguinte, vamos supor, eu dou um exemplo no material que eu tenho ali, que ele fala o seguinte, eu tenho um carro para adesivar. Se esse carro eu levo 5 horas, vamos botar que a média, o tempo correto seria 5 horas para fazer. E aí a minha equipe faz em 7. Então um problema é que a minha equipe demora mais do que deveria, eu tomo um prejuízo por isso. Aí eu, por falta de treinamento, por brincadeira, por que for, ele demora mais, poderia fazer mais rápido e não faz, demora. Só que o problema maior é que na hora de eu cobrar isso, eu cobro por 2 horas, por exemplo. Entendeu? E aí o pessoal, às vezes, do atendimento do comercial ou não entende sobre o produto e o processo, ou pior, não tem um canal direto com a produção para saber e ter uma ideia, né? Tipo... É que o problema é que o teu custo de instalação, teu custo de mão de obra é hora. E aí tu cobra metro quadrado. Então tu nunca enxergou a hora. É o que eu digo. E aí quando eu falo assim, ó, vocês têm que... Instalação é hora, instalação é tempo. O cara diz, mas é difícil, não sei o quê, não tem outra maneira. Não tem padrão. Instalação é uma diferente da outra. Tu tem que entender quanto tempo vai. Mas eu não sei quanto tempo vai, quanto mais o meu vendedor também não vai. Se eu não sei, imagina o meu vendedor. Aí eu digo, é normal tu não saber, porque até então tu nunca mediu dessa maneira. A partir do momento que tu cobrar 5 horas para fazer um trabalho e que tu souber que tu levou 7, já acende uma luzinha de alerta. Ou eu errei no meu orçamento, ou o pessoal da produção demorou mais do que deveria. E um ponto é, eu preciso entender que eu vendi por 2, a previsão era 5, mas eu produzi em 7. Então, assim, é uma métrica. Então já começa, né? O problema do 2 é aquela história da produtividade. Porque assim, ó, isso é um pouquinho... Pessoal, se não entender, pergunta, diz, não ficou claro. O chat aqui está aberto para... Galera, se tiver alguma dúvida em cima da explicação do Michael, escreve aqui no chat, que hoje, como o tema ele é um pouco mais pesado e mexe bem na ferida, na principal ferida do comunicador visual, a gente vai abrir aqui algumas perguntinhas, umas 2, 3 perguntas no final da live, beleza? Tá, mas deixa eu tentar explicar essa situação, então. Lembra do que eu falei assim, ó, a gente tem que entender custo e produtividade. Eu tenho um carro que ele tem um custo de R$500 por mês. Se ele rodar 1 quilômetro, esse 1 quilômetro vai custar R$500. Né? Se ele rodar 500 quilômetros, eu vou ter um custo de R$1 por quilômetro. Então, a básica é essa. Na mão de obra, ela é igual. Só que o que acontece? Eu tenho um custo hora e eu tenho uma produtividade, que vai definir esse meu custo hora. Né? Então, assim, se o colaborador custa R$1.000 por mês e ele produzir 5 horas no mês, cada hora dele vai custar R$200. Né? Só que essa relação de hora, ela está entre o que eu vendi e o que eu produzi. Então, por exemplo, quando eu vendo 2 horas, cobro 2 horas do meu cliente, a minha produtividade vai ser 2 horas. Aí, se eu fizer isso em 1 hora, ou se eu fizer em 5 horas, é uma coisa, aí meu custo vai ser em cima do que eu produzi. Entendeu? Então, assim, eu cobrei 2 horas para instalar um carro. Eu estou recebendo por essas 2 horas, da minha produtividade, essas 2 horas.
E aí eu levei 5 horas para fazer. O meu custo, que eu gastei 5 horas de trabalho para fazer isso. E aí, quando a gente entende essa relação do que eu cobro para o que realmente eu estou produzindo, eu vou ver que essa produtividade é muito baixa. Entendeu? Então, aí, quando tu começa a entender isso, para eu ter uma produtividade em horas, eu tenho que cobrar isso do meu cliente. E aí, eu começo a entender custo-produtividade para entender esse custo-hora, que realmente ele é bem alto. Né? Ô, Michael, qual é o papel? Se a gente for parar para pensar, quanto que eu vou cobrar pelo metro quadrado, ou por um adesivo, ou por um adesivo instalado, ou quanto eu vou cobrar por uma fachada em ACM, enfim, ou adesivar um carro. A gente poderia, então, fazer o cálculo desse nosso produto, desse nosso serviço, baseado no custo que ele vai ter, e até você está defendendo aí a gente aplicar de uma forma principal o custo da produção em termos de horas, não simplesmente a gente levar em consideração apenas a matéria-prima. Mas existe também outras formas de a gente pensar num preço de venda, que talvez o pessoal acaba se baseando bastante, que é no preço da concorrência. Qual seria a sua visão do empresário poder equilibrar o custo daquele serviço que ele está calculando baseado na sua produtividade, no seu custo por hora, mas por um outro lado da balança, o que os concorrentes dele estão cobrando de forma errada ou de forma certa? Às vezes ele está até se baseando o preço dele pelos preços errados que os concorrentes estão cobrando. Aí vai entrar outras questões como diferenciação, qualidade, isso é um outro assunto. Mas como é que você vê essa questão do empresário conseguir balancear isso? Vamos lá, a gente tem uma série, eu tenho uma série de pontos para a gente responder essa pergunta, né? O que eu digo assim, primeiro de tudo, quando eu explico esse conceito, o pessoal acha o seguinte, ele fala assim, mas se eu for cobrar a criação, se eu for cobrar a instalação, se eu for cobrar... vai ficar muito caro e eu não vendo, né? Só que a realidade é a seguinte, assim, tudo isso já está embutido no teu preço hoje. O que tu tem que entender é quanto que realmente custa cada etapa dessa, para daí, a hora que tu montar o teu orçamento, tu entender que impressão é isso aqui é uma... E aí tu chega no... E até conseguir criar correções no processo, né? Gargalos do processo. Esse processo é um processo que a gente diz que assim, tu vai... até hoje, o pessoal, a grande maioria trabalha com 1 metro quadrado. O primeiro passo, vou só interromper, mas eu acredito que é o que a gente conversou já, né, Mike? O primeiro passo é assim, cara, você não precisa hoje começar a vender totalmente correto. Esse não é o primeiro passo, aí que tá. O primeiro passo é começar a mensurar. Essa é a palavra. O primeiro passo é você começar a mensurar os números da tua empresa. Vamos lá, deixa eu tentar encaixar, porque assim, são várias coisas diferentes, elas acabam virando um ciclo, e aí eu tenho tentar encaixar nessa história para a gente linkar. Então, assim, eu tenho o tempo, a produtividade, eu vou ter que trabalhar e medir isso para entender esse custo, né? Eu dou um exemplo seguinte, vamos supor que eu tenho um adesivo que hoje eu venda a R$80 instalado, tá? E aí eu tenho um trabalho que eu peguei agora, que é 1 metro quadrado, que eu vou instalar aqui pertinho da empresa, que eu levo 1 hora, tá? Aí tu vai entender que o teu custo hora, por exemplo, é R$30. O pessoal pode até achar absurdo, eu tenho um material lá, que eu vou fazer um cálculo, lá no CVSAG, lá, que vocês vão ver que R$30 para mão de obra é aqui, tá? Baseando o custo e produtividade. Quem for lá vai ver. Mas vamos lá. Vamos supor que tu entenda que é R$30 a tua hora, tá? E aí tu vendia um material adesivo instalado a 80. O que vai acontecer? Tu vai entender que aquele custo de instalação é 30 e a tua impressão que tu vendia a 80 não é 80, é 50. 50 com 30 da instalação vai dar o 80 final. Só que o que acontece nesse conceito? Quando tu for vender só a impressão, que às vezes tu vendia 70, agora ele vai ser 50. Tu vai conseguir concorrer, isso melhora. Então, assim, a ideia de que fica tudo mais caro já quebra, porque tu vai ter coisas que vão ficar mais baratas. Tu vai entender quanto realmente custa.
Só que o que, que acontece? Se tu pegar esse mesmo adesivo e tu for entender que ele tem uma instalação que vai levar 3 horas para te ir fazer e voltar, tu já vai ter um custo de instalação aqui de R$90 e tu vinha vendendo a 80. Entendeu? Então, o que acontece na prática é isso. Tu vende muito trabalho que, por não mensurar, uns tu paga, outros tu ganha e no final da história equilibra. O que às vezes você poderia fazer na tua empresa é simplesmente, às vezes, poder optar por aquele que realmente dá lucro. Então, aí é o que eu digo o seguinte, as empresas, elas trabalhando dessa maneira louca, elas vêm se mantendo. Quem está aqui hoje, que tem empresa, chegou até aqui dessa maneira, né? Só que tem trabalhos que te geram lucro e tem trabalhos que te geram pouco lucro e tem trabalhos que te geram prejuízo. Se tu identificar isso, porque daí se tu for, fulano está vendendo tanto, né? Mas o que acontece? Tu tem que entender o que é bom para ti. Dá para eu vender? Eu vendo. Não dá, eu não vendo. E nessa história, porque eu tenho coisas que eu tenho um bom lucro ainda, tem coisas que eu tenho um lucro baixo e tem coisas que eu tenho prejuízo. Se tu identificar isso e não fizer os trabalhos que te geram prejuízo, te sobra o lucro desse trabalho que tu pagou para fazer, primeiro. E te sobra o outro bem mais precioso, que é o teu tempo. Que daí tu pode focar em cima do que é bom. Entendeu? Então, assim, o mercado, justamente por essa falta de conhecimento, ele vem... E assim, eu não recrimino ninguém, né? Eu acho que ninguém trabalha no prejuízo porque quer. Se o cara vende muito barato é porque ele não tem argumento de venda, ou ele é porque ele não tem conhecimento. E ele acha que está ganhando. Às vezes ele calcula o material só e acha que está ganhando. Mas é falta de conhecimento. Concorda? Show de bola. Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento do que eu estou fazendo, eu vou fazer o que é bom para minha empresa. E aí, o que acontece? E aí entra a história da produtividade. Se eu preciso entender custo, entender produtividade para entender meu custo. E se eu tenho um número de produtividade, eu começo a gerenciar ela, a entender por que fulano produz tantas 140 horas e o meu outro funcionário produz 70. Né? Eu começo a entender o que é bom. Por exemplo, eu tenho um custo hora, eu vou entender que esse trabalho que levaria 3 horas para instalar, ele não me dá lucro. Então eu deixo de fazer. Entendeu? Então a questão toda... Ou deixa de fazer, ou eu, como vendedor, o que eu vou falar? Fala, cara, eu preciso simplesmente estruturar o meu comercial para eu gerar valor suficiente para cobrar o valor correto do meu cliente. Preciso educar ele. Se o meu cliente estiver educado, entender o porquê que realmente eu não posso vender pelo mesmo preço de metro quadrado, e ele aceitar e eu tiver valor agregado, eu não preciso parar de vender, mas eu posso arrumar o preço dele, agregar valor, aplicar diferenciação, educando o cliente, cara, fica tudo muito mais fácil. E o que a gente vê na prática, Judá, é que isso é muito mais um medo do empresário do que o problema do cliente. Existem clientes que cobram, que têm noção de preço metro quadrado e vão dizer, fulano me cobra tanto metro quadrado, está me cobrando tanto? Existe. Só que se o fulano te cobra tantos reais o metro quadrado e tu não consegue fazer esse preço, deixa que o fulano faça. Não é um bom cliente. Só que o problema é assim, a grande maioria dos clientes, eles têm noção. Então, se tu falar para ele, amigo, teu adesivo que eu custava 80 antes, não vai custar 80, teu adesivo custa 50. Só que para eu instalar esse material aqui, sair da minha empresa, mandar um carro, uma pessoa lá na tua empresa, instalar isso, eu vou levar a tarde inteira, eu vou ter que te cobrar mais R$90 de instalação. Tem gente que vai dizer, não, é justo, vai, vem, né? Tu tá sendo claro no negócio. Então, aí tu começa a trabalhar. E assim, é bom para tua empresa? Faz. Não é bom, não faz. E às vezes, assim, quando tu entende que não é bom para tua empresa, que tu deixa de fazer isso, às vezes tu vai ver que tu vai entender que tua estrutura tá inchada para o que tu faz. Às vezes tu for produzir, tu tem 10 pessoas, às vezes tu vai entender que 40% do teu trabalho só dá lucro, tu consegue trabalhar com 40% da tua estrutura, muitas vezes. Ô, Michael, enxugar. Oi. Eu acho que a gente acabou pulando um ponto da história que
que está tão massa o que você está dizendo e está encaixando. Eu acho que está conectando os pontos para muita gente que está acompanhando aqui a gente. Porque às vezes a gente está numa cilada, está na empresa que a gente tem trabalho para trabalhar de segunda a segunda, só que não vê isso refletido na conta bancária, por exemplo. Então, acho que isso, o que você está explicando responde muitas coisas. A grande questão que eu queria te perguntar é a seguinte. Primeiro, se você vê algum outro mercado parecido com o da comunicação visual, que esses mesmos problemas acontecem, talvez para a gente não se sentir tão sozinho assim, ou achar que a gente é a última bolachinha do pacote, isso acontece com a gente. E também eu acho que um ponto que a gente acabou não linkando foi, você contou a sua trajetória desde quando você foi vender lá picolé em Cuiabá, coisa mais fácil que existe, e depois você iniciou a sua jornada dentro da comunicação visual, e aí você, como empresário, identificou vários pontos que te incomodavam. Eu queria que você linkasse também para a gente da onde que veio todo esse seu conhecimento. Eu entendi que você, ao longo da jornada, você identificou esses gargalos e foi estudar. Mas como é que, na prática, você se aprofundou nisso? Quais foram as experiências que você teve nesse aspecto? E até pegando um pouco o gancho de que hoje você é um empresário não mais da comunicação visual tradicional, mas você ajuda empresários da comunicação visual com a sua ferramenta, que se chama VivaSign. Me explica para a galera da onde que veio esse seu conhecimento. Então, como eu falei, eu sempre fui muito técnico, minha formação em publicidade, design gráfico, então, assim, venda, né? Eu sempre, esse conhecimento de material, sempre gostei muito, então, assim, fui muito técnico. E aí, na época, minha esposa trabalhava no financeiro, e quando começou a não sobrar muito, né, ver que começou, já não estava muito legal, ou que preço que eu precisava vender, eu comecei a cobrar dela isso. Pô, a gente precisa entender isso, entender quanto custa, entender quanto que eu estou ganhando, né? E ela, nem ideia de como fazer isso. E aí eu cobrando, chegou um ponto que ela saiu da empresa. E aí, quando ela saiu da empresa e não teve jeito, ela falou, se a gente ficar aqui, acabar se separando, então não dá. Assim, ó, eu tô fora. A hora que ela falou isso, eu falei, pronto, agora é comigo, né? Então, vamos lá. E aí foi onde eu falei que eu comecei a fazer administração, me inscrevi na faculdade de administração, comecei a fazer, mas eu vi que ia demorar muito aquele negócio. Fiz 3 semestres. E aí, mas era absurdo, assim, coisa de ficar trabalhando, ir para a aula, responder chamada, voltar para a empresa, botar o material para imprimir, voltar depois do intervalo, responder chamada de novo e voltar a trabalhar, sabe? Teve um semestre que de 5 matérias eu reprovei em 3 por falta. Nossa. Aí foi, não dá, né? E aí foi onde eu comecei a pegar consultorias. Então, essas consultorias aí, diversas consultorias, e também, assim, trocando ideia com muita gente, né, de diversos ramos. Então, como o Judá falou, o modelo que a gente pegou de gerenciamento de produção, isso, assim, ó, eu quero ressaltar que, assim, que quando a gente entendeu esse conceito, quando a gente pegou lá com o consultor e falou, tu tem que entender empresa por setores, e tu tem que entender que cada setor desse tem um custo e uma produtividade. O custo a gente já fez, tá aqui, beleza. Agora tu tem que mapear a produtividade, que ele falou, eu não tenho a mínima ideia como é que tu vai fazer isso. E aí eu falei, beleza. Mas aí foi onde a gente viu que também não teria como fazer isso no Excel da vida, né? E aí o sistema que eu tinha na época, o cara me chamou de louco, tu é o único chato que incomoda com isso. Eu falei, beleza, então ele também não sabe, só que ele não quer saber, ele não tá nem aí para isso. Eu falei, se eu quero ter empresa e quero continuar negócio, eu tenho que saber. E aí foi onde a gente, na época, tentou buscar outras empresas parceiras para desenvolver um sistema, e eu não consegui, porque na época ainda o mercado ainda era bem melhor, né? Então ninguém estava muito preocupado com isso, e aí a gente começou a desenvolver sozinho na raça, contratei uma empresa para desenvolver, e a gente começou a desenvolver isso na raça. E aí, a princípio, isso para o seu negócio, você contratou uma empresa para desenvolver algo personalizado. Era para o meu negócio. Entendi. Depois a gente começou a querer comercializar isso, porque programação é muito caro, né? Sim.
E aí, assim, estava pesando para a gente, já que estava ficando muito caro e estava demorando mais do que esperado. E uma coisa que é muito importante, que a gente queria, era trocar experiências. Porque tem coisa que, assim, pô, não fecha. E agora? O que eu faço? Né? E tu não tem com quem trocar, a experiência era horrível. Como achar a solução? E aí, quando a gente começou a abrir isso para outras empresas, daí começou a pegar empresas fora, aí começou, essa troca de figurinhas começou a ajudar muito, né? E hoje, assim, o fato de a gente estar dentro de várias empresas, entendendo assim, ó, pô, aqui vai e aqui não vai. Por que aqui vai e aqui não? Né? Por que esse aqui está dando certo e esse aqui não? Aí tu começa já a linkar uma coisa com a outra. Mas o próprio gerenciamento de produção, que é a base do nosso negócio, que é para gerenciar a produtividade, eu digo a base porque, assim, toda essa estrutura, todo esse problema a gente já conhecia antes de iniciar um sistema. A gente começou um sistema com o intuito de gerenciar a produtividade para poder linkar essas informações. Então, todo esse tempo a gente vem trabalhando para gerenciar essa produtividade. E eu digo o seguinte, o modelo de gerenciamento de produção que a gente tem hoje é o 5º modelo que a gente fez. Todos os outros 4, teoricamente, eram perfeitos, mas na prática não funcionavam. Não tinha jeito de fazer aquilo. Sabe, o cara tem que alimentar. E basicamente era porque a gente dependia de pessoas. Criou um processo que não dependia muito mais das pessoas. Para controlar a produtividade de pessoas, precisava de pessoas que não tinham tempo para poder controlar. Basicamente, não é nem tempo, cara. Aí já vem comprometimento, e aí tu tem que estar em cima. E aí, quando tu consegue alinhar uma equipe que faz isso, dali um pouco, 2, 3 saem. E é um processo diário, né, cara? Isso é diário, né? Então, e aí, só que daí o processo tem que te ajudar. Né? Se tu depender só das pessoas, não dá. E aí, o que a gente fez? A gente começou a criar uns processos que um setor cobra do outro. Entendeu? Então, aí funciona. Né? Bonificação por produção, coisas desse tipo. Que só fazendo um parênteses, que o Michael está falando, que um setor cobrar o outro, voltando lá no exemplo do carro, é tipo, pô, o vendedor vendeu 2 horas de instalação, eu levei 7, só que a estimativa era 5. Então, o sistema está falando que eu fui improdutivo porque alguém vendeu 2 horas. Então, isso, mas aí o grande X da questão, que a gente conseguiu encaixar isso, foi quando a gente começou a cruzar essas informações. Sim, que é tipo, por exemplo, o cara da produção, ele ganhar uma bonificação pelo que foi vendido, por essas horas, entendeu? Então, quando o vendedor vende hora a menos, o cara da produção berra. Em contrapartida, o cara da produção, quando ele vende para fazer num prazo que o cara da produção leva mais do que deveria, ele também berra. E aí o sistema funciona e não depende do dono da empresa, entendeu? É uma lógica um pouco louca, mas tem coisas ali que a gente fez que uma vez o cara falou, tu conseguiu fazer o gerenciamento 360 graus, não sei o quê. Eu falei, cara, nunca vi falar nisso, sabe? E eu falo assim, tem muita coisa administrativa, teoria administrativa que eu não sei ainda. Mas, assim, o que eu fiz foi na raça, tentando resolver problema que eu tinha. Do cotidiano. Conhecendo o chão de fábrica, né? Conhecendo o chão de fábrica, sabendo, né, por que as pessoas fazem, por que não fazem, onde é que está a dificuldade do negócio. Então, basicamente, foi isso, assim, a gente criou processos na raça e, assim, consultorias, várias, investi muito em consultoria, sabe? E aí que eu digo, o pior de tudo não foi investir em consultoria, foi investir em consultoria que não trouxe resultado. E muito assim, trocar experiências com outros setores. Aí quando tu me pergunta, tem outro setor que tu conhece que passe pelos mesmos problemas? Cara, não tem. Não conheço, entendeu? Não conheço. Nós somos loucos, rapaz. Nós eu não conheço. Eu vejo tudo muito... É isso, talvez, né, como falei, o modelo que a gente pegou na Volvo, talvez a Volvo um dia passou por isso, né, mas hoje eu não vejo outros setores que têm esse mesmo problema. Tão complexo, né, cara? Tão complexo. Não, e assim, é foda porque a gente olha, assim, isso foi uma das coisas que também me motivou, cara, eu tive que tomar uma decisão também entre continuar sendo o dono da Insight e ser hoje, né, fazer o que eu faço, por exemplo. E é realmente o fato de não ter informação.
você não consegue estudar, você não consegue aprender. Você não acha na internet, você não acha consultor, você não acha treinamento para capacitar a tua galera, para se capacitar. Isso é foda, velho, no nosso mercado, cara. Então, assim, a gente hoje, eu e o Danilo principalmente, cara, a gente tá numa... Você sabe disso, você pode falar também. O Valdeci não, porque o Valdeci é uma outra pegada, ele é uma empresa, né, enfim. Mas assim, ele nós tem três processo aqui... e ele produz segmentado. Não falo por isso. Eu falo pelo problema, pela dificuldade. Ele não fala, ele não educa o mercado de comunicação visual, como a gente faz. Sim. E nós três aqui, a gente sabe como é difícil hoje. Cara, o CV Sign. Agora a gente está com o apoio da Filter Print, né? Enfim, patrocinador. Mas assim, ó, cara, para conseguir disseminar que é um evento onde a gente vai falar algo que até então não é falado, porque hoje você fala no tete-a-tete, empresa a empresa, cliente a cliente. Um a um, corpo a corpo, verdade. Exatamente. E daí, tipo assim, não tem curso. Não, tem agora faculdade de comunicação visual. Tu vai ver a grade do curso? É gráfica, na verdade, é um curso de gráfica, parece. Entendeu? Para quem não sabe, existe um curso de ensino superior. Existe um ensino superior de comunicação visual. Você vai ver, cara, infelizmente não é um conhecimento. Infelizmente não é, cara, não é. É uma grade totalmente diferente. Então a gente tem essa dificuldade de conseguir disseminar esse conhecimento, mostrar, e assim, ó, mesmo que você tenha um passo a passo, você tem uma metodologia que você já deu certo, já aplicou. Claro. A cultura do metro quadrado, cara, é tensa. A cultura de, por exemplo, você achar que você precisa vender tudo para todo mundo é muito difícil, cara. E essa é a nossa missão, velho. Sendo fácil ou difícil, nós estamos aí, né, galera? É que falta dados, né, Judá? É que assim, falta tempo para aprender, para se especializar. E aí falta dados. O vender tudo para todo mundo é falta de conhecimento. Sim. Tu vende porque tu precisa entrar dinheiro. Tu tá vendo o dinheiro entrar, tu não tá entendendo o que aquilo vai te consumir. Por exemplo, eu tive uma serralheria que eu achava que aquilo era uma maravilha, pelo volume que entrava. Quando eu comecei a entender o tempo que levava e quanto me custava uma hora daquela, eu vi que grande parte dos trabalhos me davam prejuízo. Mas o que? Eu não tinha... eu não era especialista naquilo. Eu não estava em cima cuidando das pessoas, eu era mais um trabalho. Então eu vi o dinheiro... E aí entra até o que veio com o Valdeci, né, que a gente estava conversando. Não quer dizer que você não precisa vender. Terceiriza, velho. Terceiriza, joga isso para outro lugar. Se você precisa da estrutura metálica para vender o front light porque a lona te dá lucro, beleza, velho, terceiriza. Entendeu? Mas você precisa entender onde que está indo o teu dinheiro. Isso é um fato. E se a gente entrar nessa história de entender, e só vai entender essa história de custo e produtividade. Sim. Né? Linkando essas duas coisas e direcionando dentro do trabalho para o que você faz bem. E aí, quando tu direciona o que tu faz bem, tu começa a se tornar especialista naquilo. Eu dou um exemplo do nosso caso, assim, ó. A gente produzia muito banner, né? Para estúdio fotográfico. Como a gente foi uma das primeiras empresas a ter impressora de alta resolução, na região a gente pegou os estúdios fotográficos, imobiliárias, a gente produzia muito banners, mas principalmente estúdio fotográfico. E aí o que aconteceu? Esse preço veio caindo, porque tu recebia foto, imprimia, entregava e começou a virar muita gente querer, esse preço veio caindo. Quando a gente foi entender custo, a gente vendia 45, um metro e um banner, normalmente ele custava 38 pra gente lá, dentro da nossa conta. Pô, dava uma margem? Dava, mas era pequena. Em contrapartida, a gente começou a ver os outros tipos de trabalhos que davam margem maior. E aí entrou um concorrente vendendo a 40 e começou aquela pressão para que a gente vendesse a 40. Quando a gente viu que, 45 já era pouco e vender 40 não dá, a gente não baixou. E a gente começou a perder esses clientes que a gente tinha de fotográfico. Só que começou a sobrar esse tempo para a gente focar em cima dos outros trabalhos que davam lucro. Que a gente começou a entender que tinha uma margem maior. E ali a gente já fechou uns contratos legais lá, que, sabe, a gente compensou logo. Mas a questão toda, eu acho que o X da questão mesmo é conhecimento. E assim, tem que ter um olho clínico para a mão de obra, sabe? Esse tempo que se leva, ele é muito grande. A gente tem um vídeo... Pode falar. Achei que você estava concluindo, pode continuar, desculpa. Tem um vídeo que fala sobre gestão e informação de preços lá,
que no final do vídeo a gente tem um cálculo do banner por metro quadrado. Né? O banner é outra história, tipo a letra caixa. Quanto tempo eu levo para fazer uma letra caixa? O banner é a mesma coisa. Um banner pequeno e um banner grande, eu levo o mesmo tempo de mão de obra praticamente. E aí o custo de material ali é diferente. Então isso vai dar uma diferença gigante no meu São 4 grampos, 4 ponteiras, 2 cortes de madeira. Então, 4 ponteiras, ele vai nos 2. Então não tem diferença metro quadrado. Né? E principalmente o tempo, que é o mais caro deles. Então eu acho que tudo assim, a gente tem que parar um pouco, vive todo mundo acelerado, para tenta olhar um pouco esses pontos, né, e começar a organizar isso melhor. E até assim, né, Michael, só abrindo um parênteses, cara, daí a galera nesse momento, que eu me coloco no lugar da audiência também, assim. O pessoal agora, beleza, falar é fácil, quero ver aqui na minha loucura você falar para mim, arranja tempo. Cara, existe algo chamado transpiração. É você ir além daquilo que você está fazendo. É uma questão de prioridade, cara. Se você está passando por um desses problemas que a gente está falando aqui, e a gente está falando um caminho que você pode começar a tomar, o primeiro passo estabelece como uma prioridade. Se precisar fazer 2 madrugadão da mesma forma que você já fez alguma vez, para entregar um pedido de 150 metros quadrados de molde adesivo, cara, é uma questão de transpirar, velho. Porra, eu vou aqui porque isso aqui vai fazer meu negócio virar. Eu vou sentar e vou fazer da mesma forma que eu sei que o resultado de sentar aqui, imprimir 150 metros quadrados, eu vou entregar e vou receber, cara, controlar os teus custos, a tua produtividade, você entender os números da tua empresa para poder tomar uma decisão, é tão prioritário quanto. Tão prioritário quanto você cumprir o prazo. Então você tem que estabelecer como prioridade, né? Que a gente fala que as empresas ficam correndo em círculo, né? Tipo, pagando incêndio, e ele se repete. Né? Uma coisa que o pessoal tem que entender é que é o seguinte, o mercado mudou. Hoje tu vê todo mundo reclamando, porque fulano está vendendo metro quadrado a tanto. Outra coisa que prejudica muito, assim, que as pessoas têm uma dificuldade de entender, é que existem birô de impressão e empresas de comunicação visual. Birô de impressão é quem já não quer pegar mão de obra nenhuma, ele vai imprimir e vai entregar. Esse cara, metro quadrado de impressão, ele vai vender barato porque ele só faz isso. Agora, as pessoas que atendem, que fazem criação, que fazem acabamento, fazem instalação, querer comparar o teu preço com esse cara, não tem como. Né? São coisas diferentes. E aí tu tem que entender isso. Outra coisa que a gente fala é o seguinte, por que está difícil? Olha a quantidade de impressoras que a gente tem no mercado. Eu tive caso já de cliente que tinha garagem de carro, que ligou pra gente porque pegou uma impressora, o cara devia, ele não pagou, pegou a impressora, ele abriu um... Já ouvi isso aí. Entendeu? E aí, assim, ele não tinha noção de nada, e ele queria, aí ele tinha um preço de um cara lá que vendia barato, ele começou a vender um pouco mais barato ainda para girar. Nossa. E assim, ó, quantas impressoras tem? Então não dá pra gente querer entrar na nostalgia que, o fulano vai estar vendendo barato, ele vai quebrar, e aí daqui um pouco o mercado volta a ser o que era. Não tem como, porque a empresa que quebra, a impressora fica. O cara quebrou, o cara não paga fornecedor, o cara não vai dar calote em cliente, o cara não paga funcionário, a impressora dele ele vai vender para outro que vai abrir, vai fazer igual ou pior. Entendeu? Impressão, querendo ou não, virou commodity. Né? Banana, impressão não tem mais. Antes tinha alta resolução e baixa resolução, hoje não tem mais. Então, o que é de grande diferencial? É mão de obra, é tempo. E aí, se tu não gerenciar isso, sabe? Ei, Michael, não vai. Eu queria que você puxasse um assunto, porque eu estou acompanhando o chat aqui também, tá ligado? Aí o pessoal falou assim, é um ponto que é muito massa de falar, que a gente falou sobre isso também. O cara vendendo a R$19 o metro quadrado, ele pode estar ganhando dinheiro? O que a gente precisa para entender se o isso é muito foda, isso é muito foda. Mas vamos lá, o que a gente precisa, eu não sei se o cara que está, talvez nem ele sabe se ele está ganhando dinheiro, tá? Mas se a gente fosse parar para fazer o cálculo, entender se a R$19 ele consegue ter lucro. Pessoal, assim, ó, não estou falando que tem que vender barato, tá? Sim. Quem me conhece aqui no meu mercado sabe que eu fui uma das empresas que sempre assim, mantive o preço mais alto, porque eu tinha qualidade de atendimento, tinha um monte de coisa, me ferrei um monte com isso, tá? Mas mesmo assim, sempre briguei por preços maiores.
Mas assim, para mim saber se 19 dá lucro ou não, o que eu tenho que entender? O custo da empresa, qual que é o custo fixo dele, e aí, Sim. né? E qual que é o custo variável, né? Quanto que ele paga na lona, quanto que ele paga na tinta, então entender isso e entender a produtividade dele. Se ele tiver um custo extremamente baixo e tiver uma produtividade extremamente alta, porque existe um custo fixo, né? O Sim. custo fixo lá é o aluguel dele, é o contador. Eu puxei esse exemplo só porque veio para o chat ali e é legal porque a gente falou sobre isso. É porque assim, eu também vejo muitas pessoas reclamar em WhatsApp, só que muita gente também não para entender a sua própria realidade e só reclamando do outro. Né? Eu digo que os empresários muitas vezes administram a sua empresa olhando pela janela, olhando o que o outro está fazendo para fazer igual. Né? Mas a realidade é, se o cara ele tiver um custo extremamente baixo, ele tem um contador barato, ele não paga aluguel, ele não tem... A máquina, sei lá, tá paga. A máquina tem 32 cabeças. Sei lá, tudo isso. E aí ele compra uma tinta barata, uma lona... Então ele tem que ter um custo extremamente baixo e uma produtividade extremamente alta. O que é quase impossível. Porque a hora que eu tirei... muito difícil, né? Cara, tem mercado para tudo, né? Sim. A conta bate. Só que assim, o difícil é vender essa produtividade toda. Né? Porque a quantidade de impressoras que tem hoje no mercado, vender uma produtividade que te dê um lucro suficiente, tem que, né? E aí entra em outros casos, de logística, de toda essa história aí para conseguir chegar. Não, é porque é um mercado que existe assim, né, cara? A gente sabe que existe o cara que vende a 19. Logicamente, o cara vem falar assim, pô, tenho R$35 o metro quadrado instalado, para você conseguir acreditar que um cara desse tem lucro, olha, nem mentindo, né, cara? Nem mentindo. Já acho que piorar, né? Mas assim, talvez, né, um cenário de birô, com uma alta produtividade de máquina, custo fixo baixo, um comercial totalmente passivo, talvez nem com vendedores, tudo via sistema, né, escalável. E uma linha de produção mesmo. Uma linha de produção, processos mapeados. Cara, tem como você vender R$19 o metro quadrado ter lucro. Não estamos falando de mão de obra, estamos falando de metro quadrado. Se a gente está comprando... Nossa matéria-prima é metro quadrado, a gente pode vender metro quadrado se a gente entender os custos da nossa empresa, a produtividade da equipe, dos nossos maquinários, para saber se está dando lucro ou não. Até porque quando você faz esse super nichamento, vamos dizer assim, é muito mais previsível a produtividade, né? Tipo, uma empresa que só faz impressão e terceiriza isso. Ou até no caso da Arte Nobre, que se especializou na fabricação de letras. Né? Então, a produtividade da equipe é muito mais mapeável, né? Então, existem menos ciclos de altos e baixos, como existe numa empresa de comunicação visual, onde cada novo dia, é um período diferente, é uma complexidade diferente de trabalho, não é isso? É isso aí. Danilo da NGD ali está falando, ó, tem gente que vende a R$19 o metro quadrado e ganha dinheiro, e tem gente que vende R$80 o metro quadrado e não ganha nada. Exato. Eu já tive casos de cliente que falou assim, pô, estava vendendo a R$300 o metro quadrado e viu que estava tomando prejuízo. Sim. Entende? Porque a hora que vai entender custo total, vai ver que tem coisas que não dá. E aí, assim, não é o preço dela que está errado, é o sistema de trabalho dela que está errado. Ela leva muito tempo para fazer uma coisa que não dá lucro para ela. Exatamente. Ô, Marco, a gente está aqui falando há 1h15 sobre até maneiras, ferramentas para algumas empresas sobreviver no mercado, para outras empresas subir de nível, né? Cada um que está acompanhando a gente aqui está num estágio diferente de empresa, tem as suas dificuldades particulares e está buscando alguma coisa particular, enfim. Eu acho que tudo que você trouxe aqui está casando para cada um deles de uma forma diferente. Mas uma coisa que eu acho que é importante ressaltar aqui é o seguinte: estamos aqui 1h15 falando desse processo da empresa crescer, da empresa ser mais sustentável. Em nenhum momento a gente tocou no ponto capacitação de mão de obra, a não ser na questão de produtividade, quanto mais capacitada é a equipe, mais produtiva é. Mas eu só quero entrar no seguinte ponto: a gente imagina como a única forma de uma empresa de comunicação visual ganhar destaque, crescer, ser sustentável,
É investir em treinamento de equipe, é o cara, sei lá, aprender uma técnica nova, aprender isso, aprender aquilo. Ou comprar um equipamento novo, uma impressora nova, enfim. A gente vincula sempre a evolução de um negócio com investimento, seja em técnica, seja em maquinário. Mas me parece, acho que até você está defendendo muito bem isso, que um dos grandes pilares que vai fazer o negócio evoluir é a educação do gestor. É a primeira, talvez todas essas mudanças que precisam ser implementadas na empresa não vai acontecer do nada e simplesmente não vai acontecer se o gestor, se o proprietário, se o dono do negócio não estiver presente para isso, não é? O Valdeci Alencar da Arte Nobre acabou de entrar na live aí. Eita, que massa, velho. Então, cara, a gente fala que essa mudança cultural mesmo, né? O que a gente tem que entender. E uma das coisas eu li muito livro de gestão de mudança, né? Porque hoje a gente trabalha diretamente com isso. Você tem que convencer o seu cliente que o jeito certo de fazer não é o que ele está fazendo, né? Então, o que a gente, aquele material que eu desenhei lá foi assim, eu tentei fazer animadinho para ser, sabe, mais ser menos didático. dolorido, e tentei desenhar da melhor maneira possível para que a pessoa entenda isso e coloque na cabeça. Só que o principal fator para mudar é o querer mudar. E aí o querer mudar é pagar o preço para isso. E eu digo pagar o preço não é pagar preço em dinheiro, né? Pagar preço, como o Judá falou, eu já virei noite e eu não tenho tempo, e se eu já virei noite imprimindo, talvez eu vire noite estudando, fazendo cálculo. Não, cara, hoje eu falo, velho, eu viro noite olhando o número, cara, estudando, velho. Eu durmo na frente do CPU hoje porque eu preciso ver número, eu preciso estudar economia, preciso estudar gestão de pessoas, gestão de empresa, sabe? Gestão de produtividade, a gente precisa disso. O que é CPU, Judá? Quantos anos você tem, bicho? Não, eu tô com 48, velho. Eu sou da época que lançou o DOS. Oh, mentira. O meu pai fala CPU, bicho. Mas vamos lá, seguindo. Então a questão é essa, o cara ele tem que entender o que e querer mudar, né? A gente fala, a academia não emagrece ninguém. A academia tá lá, o cara tem que ir para academia fazer o exercício suar, né? E ninguém quer fazer abdominal, mas quer a barriga tanquinho, né? Pois é. E aí é isso. E aí o que a gente vê muito é isso, tá, cara? Eu vejo assim, muita gente que reclama, mas não faz nada diferente. Né? Ele bota sempre a culpa no outro. E, cara, o outro a gente não tem o que fazer com o outro. Infelizmente, não. Focar naquilo que depende da gente, né, cara? Então, o outro não tem o que fazer. Massa. Foca dentro entende o nosso problema, busca a solução para o nosso problema, busca conhecimento, né, para achar caminhos diferentes e segue. Não tem milagre. Hein, gente, eu acho que a gente pode abrir agora, né, são 9h20, abrir esses 10 minutos finais aí para a gente responder uma pergunta da audiência e depois liberar a hashtag. E nós vamos liberar também um cupom de desconto, que a gente fez isso na live de terça-feira, vamos fazer de novo, que é para quem quiser se inscrever no CV Sign, a gente vai liberar um cupom aí com o preço de segundo lote aí também. Então vamos, escolhe lá, Maicon. A gente está muito bonzinho, né, Judá? Então, pergunta? Pessoal, manda uma pergunta aí no chat. Galera, então Judá, vamos fazer o seguinte, vamos explicar, enquanto a galera vai escrevendo a pergunta, vamos explicar de novo como é que vai funcionar o nosso sorteio e também o nosso cupom de desconto, beleza? Ó, a gente fez isso na live anterior com o Valdeci, da Arte Nobre. O que a gente fez na aula anterior? A gente primeiro sorteou 2 ingressos para o CV Sign Brasil. Então, daqui a pouquinho eu vou perguntar pro Michael, e até ele já pode ir preparando essa resposta aí, o que a galera pode esperar da apresentação dele no CV Sign Brasil. Enquanto ele vai pensando numa resposta bem convincente, eu diria, Michael, deixa eu explicar rapidão como é que vai funcionar. Então, a gente vai liberar 2 ingressos, 2 cortesias para você poder participar do CV Sign Brasil. E aproveitar que estamos aí há 29 dias do evento, se você for fora de São Paulo, dá para você comprar uma passagem aérea aí, sem estar muito caro ainda. Daqui a pouco a gente vai ter que sortear só para São Paulo. Então, 2 ingressos para o CV Sign Brasil, a gente vai explicar
Basicamente, vai ser o seguinte, vai te dizer uma hashtag e você vai ter que, além de seguir o Instagram do CVSign, você vai ter que escrever essa hashtag no post da live do Michael. A gente postou hoje, lá no Instagram do CVSign Brasil. É o último post. É o último post. Um convite para a live aqui do Michael. E só você escrever essa hashtag nos comentários. A gente vai usar um aplicativo que vai sortear isso de uma forma bem transparente. Vão ser 2 ingressos. E o que o Judá apresentou agora foi que é o seguinte, o lote ele virou segunda para terça-feira, o lote ele virou, tá? O segundo para o terceiro lote. E o que a gente vai fazer é, até amanhã às 23 horas, Isso, né? a gente vai fazer assim, né? A gente vai dar esse... É que é até legal a gente falar, porque assim, gente, o CVSign, ele vai ser em São Paulo, Exato. no Centro de Convenções Rebouças. Então, assim, que massa se você puder ir, realmente, tiver viabilidade, falar assim, cara, se eu tiver o ingresso, eu dou um jeito de ir, entendeu? É uma puta opção agora você ir lá nessa foto e colocar a hashtag que a gente vai falar, porque daí a gente vai sortear, entendeu? Só para citar que é em São Paulo, o CVSign Brasil, vai ser no dia 9 de novembro, num sábado, vai abrir as inscrições, como é que chama? O credenciamento às 8h30, 10 horas começa o evento, e ele vai até a hora que der. Mentira, vai até às 19 horas, né? Vai até às 19 horas, com horário de almoço. Depois à noite a gente vai ter um happy hour também, para quem quiser fazer um network, vai ter um happy hour num local bem próximo ali, junto com os palestrantes, com os apoiadores. E não precisa nem lembrar que a pessoa que a gente sortear, ela tem que ter curtido o CVSign, seguido a página do CVSign. Exato. Então vai lá, segue o Instagram do CVSign e aí você vai escrever a hashtag nos comentários do post. Bom, ô Judá, enquanto... Você poderia selecionar então uma pergunta massa aí, enquanto o Michael faz aqui um spoiler do que vai acontecer na palestra dele no dia 9 de novembro. E aí, Michael? Então... hoje a gente falou muito sobre o tema, né, da palestra, só que a gente veio num bate-papo e linkando informações, e na palestra, o material que eu estou preparando ali, ele vem numa sequência lógica e ele vem com números, que talvez você vai poder comparar com os seus, né, e começar a ter uma visão talvez até um pouquinho mais assustadora do que a gente conversou, né? Mas a ideia assim... Geralmente o remédio ele é amargo, né, Michael? O que eu tô falando assim, eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, né? A verdade é isso, eu acho que pior do que a realidade que a gente vive, de trabalhar aí 12, 15 horas por dia, 6, 7 dias por semana, e muitas vezes não ter uma qualidade de vida, isso é o pior de tudo, né? E a ideia é justamente, eu acho que esse mercado ele só vai mudar com o conhecimento, né? Então, eu acho que impressão digital, a gente tem muita gente fazendo, impressão metro quadrado é uma coisa que está tomado já, e o preço, a tendência sempre caiu, e a tendência, acredito eu, que é chegar em números mínimos, né? E o grande diferencial é a mão de obra. Então, acho que o pessoal, e o que eu quero fazer é justamente esse alerta, explicar isso de uma maneira um pouquinho mais organizada, ilustrada, apresentar alguns números para que você compare e entenda que a tua realidade é essa, talvez, né? E eu acredito que vai ser bem produtivo. Eu acho que todo o conteúdo ali, vocês estão de parabéns, vocês selecionaram pessoas do mercado que tem muito a agregar mesmo. Você está falando isso, sabe que o Valdeci está aqui no chat, não vem não. Ei, o Valdeci acho que teve uma, como é que fala? É que ontem não, na terça-feira ele ia sortear uma, daí o Felipe liberou a segunda, né? Mas o Valdeci, ele falou que para dar uma animada na galera, vai poder usar a hashtag de terça-feira e concorrer a mais uma maleta aí. Você tá de sacanagem que ele tá fazendo Ele isso. falou ali, velho. Sério? Cara, eu achei uma pergunta bem massa aqui, eu acho que é bem... Não que seja simples de responder, mas é bem a resposta pro Maicon aí. Ele consegue falar. Maicon, vocês também sentiram, ao longo da carreira, a dificuldade
em filtrar o tipo de trabalho, mesmo entre dezenas que chegam todo dia? Excelente Sim. pergunta. Não, e a base toda é essa, né? É ter conhecimento para filtrar, né? Eu vi uma outra pergunta lá que eu achei muito legal também, que é como se diferenciar nesse mercado. Essa eu não quis pegar, porque daí eu ia me atravessar e eu ia responder, cara. Não, beleza. Tem várias coisas, né? Mas eu acho que elas vêm juntas, assim. E essa pergunta é do Semei Pérez, cara. Ele que mandou essa pergunta aí. E a questão toda a gente, primeiro é isso, eu acho que a gente tem que separar as cartas, a gente tem que entender, voltar lá do início da palestra, assim, ó, da conversa. A gente tem uma empresa onde eu tenho várias empresas dentro dela, e eu tenho que entender dela custo e produtividade. Tem os setores produtivos e não produtivos. Isso, o não produtivo entra no teu custo fixo, que tu tem que pagar com esse lucro. Então tem um conteúdo lá bem grande. Mas basicamente, assim, ó, quando tu organiza essa informação, mesmo que tu não tenha um número real de mão de obra, mas tu começa a compreender o quanto que isso te consome. E até começa a criar as expectativas e vai alinhando a expectativa com a realidade, né? Se ele estimou 10 horas de trabalho e ele tomou 11, ele vai começar a ajustar os números dele para cada vez mais ser realista a previsão, né? Isso. O que eu garanto é que quando tu começar a fazer isso, tu vai começar a ter uma outra visão do mercado. Entendeu? E aí, quando tu começar a criar essa outra visão de mercado, tu vai já começar a ficar muito mais fácil. Talvez não com toda certeza, mas tu já vai começar a filtrar vários, né? Se caía 10 trabalhos antes, tu vai ver que pelo menos 2 ou 3 daqueles não te interessam. E aí o negócio começa a andar, né? Ô Michael, você sabe o que quer dizer a palavra retenção no mundo digital? No mundo digital? Diga lá. É quando uma pessoa começa a assistir uma aula e ela não consegue ir embora. Eu tô de olho aqui nos números da live, a gente foi crescendo, 30 e poucas, 40 e poucas. Cara, bateu nos 50, velho, não desceu mais. Que tesão. E isso é uma coisa muito rara. Geralmente a galera tem, sei lá, tem que jantar, hoje, acho que tá rolando o jogo do Corinthians agora, a galera vai querer assistir o jogo. E aí, na aula de hoje, velho, a dor, ela é tão intensa no nosso mercado, essa questão de você ter controle do seu próprio negócio. Cara, quando o empresário, ele assume a empreitada de virar dono de negócio, cara, eu imagino que ele pensa, pô, mas eu vou ser dono do meu próprio nariz, todo o dinheiro que entrar não vai ser mais do meu ex-patrão, agora vai ser tudo meu. E ele não imagina que apenas os conhecimentos técnicos que fizeram ele um bom funcionário no passado não são suficientes para ele ser um bom dono de empresa no presente. E tudo que você está trazendo hoje, cara, é uma informação tão rica e tão rara ao mesmo tempo, igual o Judá falou. Pô, uma faculdade que tem um curso de comunicação visual, às vezes a grade desse curso, ela é voltada para o que a galera acha que precisa saber. Não que de fato precisa saber para ser um bom, ter uma empresa sólida, sustentável, que vai crescer de uma forma sadia. Cara, eu acho o seguinte, cara. Ô Judá, eu não queria puxar a sardinha, não, mas eu vou estar, sentadinho na primeira fileira assistindo a palestra. Não, velho, vai ser do caralho, velho. Vai ser do caralho esse conteúdo. Incrível. E assim, ó, eu queria falar duas coisas. Primeiro, eu coloquei o link do vídeo do YouTube, porque o Michael, ele tá citando lá no vídeo, lá no conteúdo. Isso eu ia perguntar. Tem um vídeo de 1 hora. Ele tem um vídeo de 1 hora que ele dá uma explanada sobre esse tema, tá, galera? Então, se vocês quiserem dar um passo a mais e, quero realmente entender um pouco melhor disso que o Michael tá falando. Eu joguei o link ali, mas o canal é VivaSign, né, Michael? vivasign.com.br. Isso, tem um vídeo lá para você dar uma olhadinha. E o VivaSign, deixa eu explicar o porquê do VivaSign. É para o cara se manter vivo, acertei? Não, é para gente que a gente viva de Sign, né? E hoje a gente vem sobrevivendo de Sign. Né? E a ideia eu acho que as pessoas merecem viver, ter qualidade de vida, e a gente vai... Saiu a hashtag Viva de Sign. Viva de Sign, aí ó. Vou jogar aqui, galera, ó, a hashtag para concorrer, ó, tô jogando aqui, ó, a hashtag para concorrer aos 2 ingressos, tem que ir lá na página, ó, tô jogando um monte aqui, ó, galera, é só Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto, já fui bloqueado aqui no chat.
Ajudar spam. Mas é isso daí. Então, assim, cara, é muito massa a gente bater papo sobre isso. Como eu falei, eu tenho certeza, cara, que a galera ficaria aqui mais uma hora se a gente fosse se aprofundando cada vez mais nesse conteúdo. Pô, tô falando, cara, 8h30 conversando com um macho, velho. Fazia tempo. Ô, Danilão, não tem papo para 3 dias aqui? Tem, cara. Com certeza, cara. Com certeza. Fica, vai longe. Aí não, e o tesão é assim, ó, galera, a gente está criando, ou fortalecendo, ou encaixando um movimento dentro da comunicação visual. Isso tem que ficar claro que o CV Sign não é meu e do Danilo, cara. Ele é do mercado de comunicação visual. Entendeu? Então, assim, ó, a galera tem que se encontrar lá, tem que se comunicar, tem que fechar parcerias, tem que, se não for para fechar parceria, que você vá para aprender, para estudar, para conhecer sobre o mercado, para conhecer sobre realmente o que você pode estar aprendendo em minutos de uma palestra como a do Michael, o que ele apanhou 18 anos lá na empresa dele. Essa é a virada de chave do CV Sign Brasil. Nossa, que incrível. Sou vendedor, né, cara? Você poderia Sou virar treinador de YouTuber, vendedor, né? Você poderia virar YouTuber e recitar esses poemas. Vou começar um canal e criar uma conta no Instagram. Galera, então é isso. Fazer um resumão aqui do que vocês vão ter hoje comemorando aqui a nossa live com o Michael. Cara, incrível o conteúdo. Acho que você pode procurar em qualquer lugar que você quiser, velho. Você não vai achar conteúdo tão de alto nível e tão apurado quanto o Michael trouxe. Então, cara, cola no Michael, acessa lá o site vivasign.com.br. Ele tem um software super completo que atende várias dores do mercado, mas também, cara, ele é um cara que ele também traz conteúdo. Então, cara, beleza, eu vou ver o software depois, mas cola no Michael que você vai se dar bem, você vai passar de ano. Cara, e não só pelo site, tá? Não só pelo software. Cara, quem quiser, né, pedir algum conselho, né, dar alguma ideia, estou aberto aí, sabe? A gente precisa disso, a gente precisa trocar conhecimento, né? E não dá para viver cada um no seu mundinho ali. Exato, vamos agregar. E acho que a ideia do CV Sign é justamente isso, cara. A gente conseguir linkar pessoas que têm esse mesmo... Deixa eu aumentar minha câmera aqui. Linkar essas pessoas que têm esse mesmo propósito, cara. Fortalecimento do mercado da comunicação visual. Eu conheci o Judá aí há poucos meses atrás, mas quando a gente começou a trocar figurinha, conversar sobre os nossos projetos, linkou tudo, cara. A nossa missão que a gente tem no mercado era muito parecida. Cara, quando eu conheci mais de perto o Michael, o Valdeci, a Luciana, os outros palestrantes que estão no CV Sign Brasil, é como que se tivesse uma grande sinergia entre todos nós em criar de fato esse movimento da comunicação visual. Então acho que isso é incrível. Bom, então, Judá, sobre o sorteio das 2 cortesias do... Já tá rolando lá. A galera já tá lá, hashtag Viva de Sign. Então o que você tem que fazer? Lá. Entra no Instagram do CV Sign, tá? Segue o Instagram, vai lá, segue o Instagram, esse é primordial. Depois você acha o postzinho que a gente fez para convidar para a live do Michael. Tem três caras bonitos azul, assim, ó. A gente tá com 3 caras bonitos azul. O do meio é um pouco mais bonito, os da ponta, enfim. E aí, só você escrever lá nos comentários qual que é a hashtag? Viva de Sign. Viva de Sign. O Judá já escreveu aqui no chat para você escrever lá. Feito isso, e outra coisa que a gente esqueceu de falar aqui, Danilão, é o seguinte. O Valdeci, que é o proprietário lá da Arte Nobre também, da Arte Nobre Letras, também é palestrante do CV Sign, né, que foi a live de terça-feira. Então, para vocês concorrerem a essa maleta que ele deu, isso não estava no script, na real, a gente nem sabia que ele ia estar com a gente hoje aí. Então, o Valdeci liberou aí mais uma maleta de mostruário de letreiro. São 8 tipos de letreiro lá. Eu não tenho aqui agora para mostrar, tá no escritório. Mas é o seguinte, hashtag eu quero a maleta. Se você quiser concorrer... a gente sorteou 2 maletas e 2 ingressos na terça-feira. Então, se você quiser concorrer a essa maleta, hashtag eu quero a maleta. Se por um acaso você não for o ganhador ou a ganhadora de um desses 2 ingressos e você quiser uma condição especial pela live, qual que vai ser o cupom aí, Danilo? Porque daí o que acontece? Eu vou inventar agora só para a galera da live saber.
Eu vou inventar Tá. um aqui. Exatamente. Aí esse cupom, essa live aqui, ela vai ficar disponível por 24 horas. Amanhã, às 8 horas da noite, ela vai sair do ar. Então ninguém mais vai poder ter acesso a esse cupom, nem a hashtag, nem nada. Então, galera, se vocês quiserem pegar o ingresso do CVSide, cara, eu quero levar a minha empresa, eu tenho 2 gestores, eu tenho uma galera que precisa abrir a mente na minha empresa, a gente tem 10% de desconto para grupos de 3 pessoas e 20% de desconto para grupos de 5 pessoas ou mais. Então, assim, não tem desculpa, não tem mimimi, a gente está lá para somar, entra em contato com a gente, chora, negocia, né, Danilo? Cara, Danilo tá eu tô compenetrado escrevendo lá. aqui a... Bacana, José Ernesto ali, ó. Depois desse bate-papo, com certeza vou dia 9/11 para São Paulo. Que massa. É isso aí, Zé Ernesto. Vamos lá. Que massa, Ó, hein? galera, Danilão. eu inventei aqui um cupom, só pra galera aqui da nossa live ficar sabendo. Para que vai servir esse cupom, então? Você vai conseguir reativar... É isso, Judá? Vai reativar o segundo lote, é isso? Exatamente. Quem quiser, tipo assim, não foi sorteado, mas quer reativar o preço do segundo lote, só vocês que estão aí, ó. Jedis, né? Quantos Jedis que nós temos aí? Deixa eu ver ali. 54. A gente tá com 53 Jedis, galera. Mas só tem 24 likes, né? Tinha que ter 53, Tá muito pouquinho, 53 tá muito likes pobre, ali, né? Ó, galera, então é o seguinte, eu escrevi aqui no chat qual é o código que, se você digitar lá no checkout lá dos cupons dos ingressos do CVSign, ele carrega automaticamente o preço do lote anterior, que foi o segundo lote, beleza? O cupom é live-michael. E Michael não é igual o Michael Jackson, que se escreve Michael, é M-A, enfim, eu escrevi aí, só você achar aí nos comentários, você vai encontrar. Tá amarelinho, tá? Tá amarelinho. Tá amarelinho. Live-Michael, digitou isso aí, vai atualizar o segundo lote. Ó, se vocês não entenderam a parte do cupom, galera, vocês vão entrar lá para comprar o ingresso do CVSign e vai ter lá, cupom de desconto. Se você tiver, o que você vai fazer? No caso, vocês têm esse cupom, que é simplesmente pegar isso daí, jogar lá e vocês vão ter o preço do segundo lote. Preço de segundo lote para 1 ingresso, para 3 ou para 5 ingressos, tá? Tem a mesma promoção. Ó, e o sorteio das 2 cortesias, mais da maleta super requisitada da Arte Nova, rola vai ser hoje meia-noite. à noite. Acabou a live, o Judá vai jantar, vai, enfim. E aí, ele vai tocar lá no Instagram o sorteio, beleza? E é um sorteio bem transparente, ele vai gravar a tela, a gente usa um aplicativo que ele acha um comentário ali, obviamente com a hashtag que a gente falou, e aí o sorteio ele é feito. É isso, Judá? Isso. Oi? Galera. Judá, só que Eu? nossos primeiros clientes lá, e tá aí com a gente até hoje, cara, abração. Como chama? Danilo, da NGD de Brasília. Danilão, meu xará, cara, obrigado aí pela presença. E, velho, o Michael, não tem coisa mais gratificante, cara, quando a gente faz algum tipo de trabalho na vida, seja... Enfim, hoje eu ajudar, nosso trabalho é levar conhecimento, enfim. No seu trabalho, você já foi dono de empresa de comunicação visual, hoje você está à frente de um projeto que, cara, você não vende software, você vende tranquilidade, você vende prosperidade, você vende, sei lá, cara, paixão. Acho que, cara, uma coisa que eu percebo é, o dono da empresa de comunicação visual, ele começa com uma paixão, infelizmente, ao longo do tempo, ao longo do dia a dia, depois de levar tropeçadas ao longo dos dias, meio que a paixão ela vai diminuindo, ele vai pensando, pô, será que estou fazendo certo? Eu fiz o certo quando montei minha empresa. E, cara, a missão que você traz para o mercado hoje é voltar, deixar essa paixão mais ativa. Essa paixão é voltar, talvez, quando era lá no começo. Então, velho, tamo junto, bicho. Tamo junto. É um negócio assim, cara, eu sofri muito com a empresa, né? E sei o que é isso. E, tipo, lutei para mudar o meu negócio. E aí, quando eu comecei a espalhar isso, começou a me faltar tempo para a empresa. Né? E hoje já vi muito mais isso como missão, cara. Eu já chorei com muito cliente. Cara, tem cliente que realmente me emociona quando ele diz assim, cara, ele estava para fechar a empresa e hoje está prosperando e hoje está bem, sabe? E aí o cara me agradece do fundo do coração que é um negócio assim, não é o sistema, não é o, sabe? É claro que é o nosso negócio, é o que mantém hoje, mas eu digo para ti assim, é muito mais gratificante a gente ver o resultado.
sabe? O cara entendendo, o cara podendo melhorar, né? Tem o João Cares aí, que veio agradecer, que está com a gente aí uma semana. A gente vem um trabalho bem bacana ali, tu vê que já está clareando bastante. E ele falou, não, vou lá hoje te dar um oi, porque, pô, cara, sabe? Massa, então, legal, sabe? Eu acho que isso é o que me motiva mesmo. É por causa disso que a gente está aqui, né, cara? É isso aí, cara. E a gente hoje, eu acho que a gente tem muita gente dessa maneira no mercado, né? Uma pessoa que eu me identifico muito, que a gente indicou, a Luciana no Grandes Formatos, é a mesma coisa, cara. É sangue nos olhos, ela gosta daquilo ali. É paixão, não é financeiro, né? Então, acho que isso é bem legal ali. E é isso que a gente precisa para melhorar esse mercado. Show de bola. Inclusive, Judá, eu acho que a nossa próxima live é com a Luciana, né? Pois é, já dá para fazer um convite aí, né? Terça-feira que vem. Terça-feira que vem. Então, galera, terça-feira que vem, vocês vão... Já coloca na agenda aí. Já coloca... Ó, terça e quinta-feira vai ser os dias oficiais das nossas lives com os palestrantes até chegar próximo do evento. Então, você vai ter aqui a oportunidade de conhecer melhor o palestrante que você vai encontrar lá no CVSign, vai entender história, igual o Michael contou a história dele, contou como é que ele... Primeiro, o Michael, é bom deixar muito claro que ele sofreu as mesmas dores que você sofre ou sofreu. Então, as soluções que ele foi buscar no mercado foram para solucionar as dores dele. Chegou um ponto que ele, obviamente, viu uma oportunidade de negócio, isso é fato, mas também a missão igual ele mencionou, de poder salvar vidas, a gente pode dizer, salvar empresas, salvar negócios. E eu digo salvar vidas não é nenhuma força... E salvar relacionamentos, né? Salvar relacionamentos. E quando eu falo salvar vida, eu não estou forçando a barra, não, porque o cara ele dedica a vida dele inteira numa empresa, depois está de 20, 30 anos no mercado, e ele tem que fechar as portas porque ele não consegue pagar as contas. Tem coisa mais triste, tem coisa mais triste do que isso, velho. Isso é triste, cara. Eu já presenciei algumas coisas desse tipo e dói. Então é isso. Acho que finalizamos, né, com chave de ouro, né, Judá? Pô, eu tava pensando uma parada aqui, Danilo. Eu não sei se eu tô errado, cara. Mas quem que vai fazer live com a gente? Comigo e contigo? Eu vou fazer live contigo e você comigo, ou como é que vamos fazer isso? Eu não entendi. Porque nós somos palestrantes, porque a gente é palestrante e a gente marcou live com todos os palestrantes mesmo para falar sobre o teu tema e sobre o meu tema do CVSign, velho. Ô, Judá, cara, a gente trouxe tanta gente foda pro CVSign que a gente tá focando na galera. A gente é os mais rebinha, velho. Vamos concentrar nos caras que de fato estão aí, né? Uhum. Vamos ficar na miudinha, né? A gente está correndo com o Jefferson, da Projeto Alumínio. A Ieda Monteiro, que é proprietária da Filter Print lá, da Informa, que é a empresa que promove a Filter Print, que é apoiadora do CVSign. Ela topou fazer uma live com a gente. Ela nunca fez uma live, galera. E aí, é bom, além das palestras, galera, vai ter uma roda de bate-papo com empresários fodas da comunicação visual. Desculpa o palavrão, mas não tem outra palavra para descrever. Você falar palavrão a essa altura, né, Danilo? E aí, mas tem alguma criança assistindo aí? Não tem. Então, galera, além das palestras, né, em formato de congresso mesmo, enfim, que não é um congresso, é mais um encontro, é mais uma troca de experiência, vai ter algumas coisas bem diferentes que eu e o Judá, a gente idealizou, a gente está com uma equipe bem legal que está nos ajudando a colocar isso em prática. Então, além das palestras, vão ter várias outras ações durante o evento. Uma delas vai ser uma roda de conversa com grandes empresários, dentre alguns confirmados, Ieda Monteiro e Jefferson, da Projeto Alumínio. E a gente está tentando uma live com essa galera porque é um pouquinho mais tenso ali, né? O tempo deles é um pouquinho mais apertado. Mas a gente também está com o Sérgio Freitas, que foi o cara que, bem dizer, trouxe o ACM para o Brasil. Já esteve à frente de grandes empresas como o Belmetal, Day Brasil. Também é um cara que a gente está lutando com ele para fazer a primeira live da vida dele. Mas é uma massa, velho. A gente tá... E outra coisa bem massa, cara, que a gente não foi atrás de palestrante. Eu até estava falando isso com o Michael um pouquinho antes da gente começar, que talvez a única palestrante mesmo que costuma palestrar é a Luciana da Grandes Formatos, né? Mas todos os outros palestrantes do CVSign, igual o Michael, você já fez alguma palestra na vida ou não? Uma apresentação assim para 600 pessoas? Não.
Na realidade, sim, já fiz algumas palestras, mas no mínimo, né? 20 pessoas, nada, 600 pessoas. Numa estrutura daquela, né? Nunca. E live é a primeira também, tá? É a primeira live, cara? Porra! É nóis. Estamos privilégio. mudando mesmo esse negócio, né, Danilo? Pois é. Rapaz, se a gente conseguir colocar o Sérgio Freitas na live, velho, a gente pode aposentar, ajudar. É isso Nossa, aí. cara. Galera, Deixa eu ver. acho que é isso, né, Judá? Vamos dispensar o Michael, ele já deve estar coçando. Rapaz, a cadeira do Michael é incrível, velho. Acho que dá pra trabalhar ali umas 20 horas direto sem cansar, né, Judá? Aí tem que ter. Galera, então é isso. Mais algum recado, Judá? Podemos dar aqui boa noite pra galera. Não, acho que vamos dar boa noite. Daqui uns 30, 40 minutos a gente vai fazer o sorteio, né? Quem quiser conhecer o local, cara, o local que a gente escolheu a dedo, um lugar foda, incrível, confortável, com uma estrutura muito massa, localizado numa avenida, uma das principais avenidas de São Paulo. O local também vai proporcionar uma experiência bem incrível para a galera aí. Show de bola. A gente vai ter stand-up no CV Sign. Não conta, então velho. Não vai ser um... Oi? É para contar os segredos do CV Sign? Cara, vamos... tem 50 pessoas ainda com a gente, velho. Vamos abrir o jogo, né, cara? Mas, vai ter stand-up, cara. Vai ser irado, velho. Vai ser irado, cara. Que massa. Isso aí. Vou ficar quietinho, já que não é para contar mais. Galera, então é isso. Muito obrigado. Deixa eu pôr minha câmera aqui para me despedir. Muito obrigado por seu tempo. Cara, a gente não baixou de 50 pessoas, então retenção no mundo digital ele é incrível. E obrigado por você ter ficado aqui com a gente. Eu tenho certeza que não foi pelo meu rostinho, nem pelo rostinho do Judá, nem pelo Michael, pelo conteúdo de alta qualidade. Com certeza. E eu acho que, cara, o Judá ele levantou esse ponto durante a apresentação do Michael, que, cara, não adianta você querer ter a sua empresa perfeita do dia para a noite. É um processo que ele vai demorar aí bastante tempo. Você não está aí há 20, 10, 15, 20 anos fazendo do jeito errado, você não vai querer mudar para o jeito certo do dia para a noite. Mas o importante é você ter a clareza de que você precisa dar o primeiro passo. Beleza? Tendo isso, tendo essa clareza, já é o começo. Aí você vai buscar qualificação, você vai buscar conhecimento e tudo mais. Então, muito obrigado, boa noite. Daqui a pouquinho no Instagram vai ter um sorteio e é isso. E não esqueçam que terça-feira que vem a gente vai ter a live com a Luciana Andrade, da Grandes Formatos. O tema da palestra dela é como ser a melhor escolha para o seu cliente. Então a gente vai abordar um pouco sobre uma das perguntas. Vai casar perfeitamente com a apresentação do Marco. Exatamente, que vai trazer uma resposta para a pergunta, por exemplo, sobre diferenciação. Ela vai trazer um pouco do conteúdo, né, aqui para vocês também na terça-feira que vem, junto com a gente. Danilo, e o que pode ver é que todo esse conteúdo ele se encaixa, né? Pegar o próprio conteúdo do Aldeci, que fala em terceirizar, em produtividade, né? Tem a ver com o nosso caso. Sim. É isso, né? Então, todo o conteúdo, os problemas são os mesmos, eles se repetem nas empresas. E aí a gente sentar e discutir esses problemas, discutir principalmente soluções, é o que vai dar o diferencial nessa história. Com certeza, velho. Com certeza. E é isso. Ô, Marco, boa noite, velho. povo. Boa noite. Obrigado mesmo, cara. Obrigado pelo seu tempo aí. Eu sei que você está na correria também. Obrigado aí também, em nome de todo mundo que está nos acompanhando, pela sua missão de mercado. Né? O seu trabalho, ele deixa rastro, ele deixa marca. E, velho, se fosse só pelo dinheiro, você não estaria aqui numa live às 10 da noite. Tá? Então, não tem muito mais além. O dinheiro é só um detalhe do detalhe. O que nos move mesmo é uma motivação que está por trás de tudo isso. Então, cara, obrigado mesmo. Não, e assim, aproveitando esse gancho, Danilo, vamos falar uma realidade. Nenhum palestrante está sendo pago para palestrar lá. Ninguém está indo pelo dinheiro. Exatamente. A galera se conectou com a missão, velho. Exatamente. Essa é real, cara. E mais um detalhe. Todos aceitaram de primeira. Todos Exatamente. se prontificaram, tá lá. Não, eu vou, é óbvio que eu vou. Tipo, enfim. Como não? Eu me ofereci. Eu me ofereci. Você se ofereceu? Que coisa feia, velho. Não, mas, ô Michael, quando o Judá me falou de você, eu não te conhecia, você contactou o Judá primeiro,
Velho, o Judá precisou falar de você 5 minutos, porque eu falei, cara, é esse cara que precisa estar lá. É esse cara que vai preencher essa pecinha que está faltando na nossa engrenagem ali do evento, enfim. Então, obrigado pela confiança aí. E também, eu acho que você conseguiu provar para todo mundo que estava aqui, né, da sua capacidade, do seu engajamento com o nosso mercado, da sua preocupação com o nosso mercado. E é exatamente a propriedade, isso, né? A propriedade é exatamente isso que a gente precisa. Né? Igual eu falei, pô, quando você palestrou na vida? Então a gente não quer palestrante. A gente quer cara que está lá, né? Skin the game, que se diz. Então, velho, obrigado mesmo, cara. Valeu. Então é isso. Eu que agradeço. E tamo junto, pessoal. Tamo junto. Então, ó, dia 9 de novembro, CVSign Brasil, a gente se encontra lá. Se liga no Instagram pro sorteio, galera. Boa noite para todo mundo. Abraço. Um abraço. Então.